Olá, muito bom dia a todos. Estamos de regresso para mais um webinar Altomínio 4.0, hoje dedicado à gestão inteligente e digital para PMEs, o próximo passo para a sua empresa. Permanecemos confinados, mas continuamos ligados às empresas do Alto Minho, com a perspectiva de oferecer novas possibilidades de apoio neste período difícil da sua atividade. Apenas para vos recordar que a CEVAL, a Confederação Empresarial do Alto Minho, é uma instituição privada de utilidade pública criada em 1998. Foi fundada pela Associação Comercial e Industrial dos Arcos de Valdevez e Ponta Barca, a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço, a Associação Empresarial de Ponte de Lima, a Associação Empresarial de Valença e a Associação Empresarial de Viana do Castelo. Sublinho que esta apresentação está a ser gravada e que poderá a qualquer momento rever estes conteúdos no Facebook, YouTube ou no site da CEVAL. Como mote para o webinar de hoje, digo-vos apenas, como de certo saberão, que o tecido empresarial português é composto maioritariamente por pequenas e médias empresas. Empresas que cresceram pelos esforços dos seus empresários, estes, mais do que agir ou do que gerir, sempre ocuparam o seu tempo a trabalhar em prol dos resultados das suas empresas. Assim seja por insuficiente conhecimento técnico, seja por estarem ocupados com a componente comercial ou mesmo a apagar fogos junto dos colaboradores, a maioria dos empresários portugueses acaba por não ter tempo para a gestão efetiva do seu negócio. Em época de incerteza, quem tem informação é rei. Os gestores de grandes empresas e corporações sabem isso e sustentam todas as suas análises e decisões em dados fundamentados. Mas como pode a sua PME dar o próximo passo para uma gestão inteligente, rápida e efetiva que sustente os resultados da sua empresa, ao mesmo tempo que liberta tempo aos seus gestores? Neste webinar, João Soares, diretor de estratégia da Multissetor Consulting, irá desmistificar conceitos de gestão inteligente, business intelligence, demonstrando como que a sua empresa pode tirar partido das técnicas e ferramentas de gestão que as grandes corporações não querem partilhar. Será apresentado um caso prático e os resultados deste novo paradigma de gestão, bem como exploradas as vantagens das novas e acessíveis ferramentas digitais que farão a sua empresa dar o próximo passo para o sucesso. No final deste webinar contaremos ainda com o testemunho do engenheiro Nuno Costa, CEO da NM3D Ibérica, uma recente PME do Alto Minho, focada em sistemas de meteorologia industrial, que aderiu ao projeto Alto Minho 4.0, promovido por nós, e que oferece às empresas aderentes, já agora, só relembrar, um incentivo de 50% a fundo perdido nos serviços de consultoria especializada ajustados às suas necessidades, certificação de qualidade ou ainda softwares de digitalização. Para finalizar, aproveito ainda esta oportunidade para convidar todos os presentes a juntarem-se à CEVAL no próximo dia 10 de março para a conferência de abertura do projeto Bridges, Empresas do Alto Minho pela Igualdade de Género. Um outro projeto que nós temos e que se dirige particularmente às empresas e organizações interessadas em compreender se os seus contextos de trabalho são promotores da igualdade e em melhorar as suas políticas e práticas de igualdade de género, conciliação, inclusão, de diversidade. Este projeto é promovido pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e tem como parceiros, para além da CEVAL, entidades como a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez e empresas como a Omata Paulo Engenharia e Construção S.A. ou a Borg Warner Emission Systems Portugal. Esta sessão contará com a presença da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, pelo que convidamos todos os que se encontram a assistir a esta iniciativa que se juntem a nós nesta sessão. Para mais informações poderão sempre consultar o nosso site em www.ceval.pt. Sem mais demoras eu passo a palavra ao João Soares da Multissetor para dar início a esta sessão. João Soares, muito boa tarde, estás aí? Só um minuto, João.
Muito bem. Boa tarde. Ricardo, já me ouves? Agora sim, João. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Já somos 53 deste lado a participar neste webinar, portanto, promete esta tarde. Vamos falar, como o Ricardo disse, e bem, nesta gestão inteligente, e porque é que eu digo inteligente, já vamos falar desse conceito. E vamos também discutir aqui como é que as pequenas e médias empresas podem começar a tirar partido de ferramentas e formas de trabalho que as grandes empresas já utilizam há vários anos e que agora estão mais acessíveis às pequenas e médias empresas. Eu pedia, Ricardo, por favor, que autorizasses a partilha de tela. Força, João. Eu creio que agora já estarás apto a poder partilhar a tua tela. É. Muito bem. E com isto vamos então iniciar. Eu aqui só minimizar esta componente do que é o Business Intelligence, ou o que é esta gestão inteligente. E não se assustem aos que estiverem desse lado e começarem a ouvir estas buzzwords, porque eu vou explicar, isto é muito mais fácil do que parece. O que acontece é que as grandes corporações continuam a utilizar estas buzzwords, estas palavras-chave e palavras caras e estrangeirismos, como se fosse um conceito que não é acessível por todos, mas é acessível por todos e cada vez mais nós podemos utilizá-los. Eu trabalho com dezenas de pequenas e médias empresas e nós encontramos em todas estas empresas dados, informação dos ERPs, dos sistemas de faturação, mesmo da própria gestão, de gestores, diretores e outros técnicos operacionais. Tudo o que nós fazemos acaba por libertar informação e essa informação é rei, é ouro, como se diz nos dias de hoje, e é por isso que nós devemos começar a tirar partido dela. E para quê? É isso que vamos discutir neste webinar. Então eu queria começar um pouco por desmistificar quando eu digo a palavra de inteligência, pois por certos empresários, certos profissionais com quem eu me cruzo, acabam por me questionar eu estou a dizer que eles não são gestores inteligentes. O que acontece é que a palavra inteligente ou inteligência em português tem um duplo sentido, porque se por um lado nós associamos o inteligente a alguém que tem bastante conhecimento, que tem um QI muito elevado, a inteligência tem como origem da sua palavra uma componente mais militar e que vinha da estratégia, da aquisição de informação sobre o inimigo e sobre o terreno, sobre as condições para a batalha e que nos permitia a nosso pelotão e nosso exército definir as melhores decisões de combater, não combater, mudar o terreno, mudar a forma de ataque para conseguirmos um melhor resultado, um melhor outcome da nossa batalha. E então, vocês veem aqui que o dia-a-dia das empresas também é uma batalha. Nós temos de pensar estrategicamente, os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, estão ocupados a apagar fogos. Eu falo com muitos que acabam por me dizer que não têm tempo para estas componentes da gestão, porque a empresa cresceu com eles a fazerem coisas, são muitas vezes engenheiros ou técnicos, começaram a trabalhar e foram evoluindo, contratando pessoal, e a empresa já vai com 20 pessoas, e eles continuam ocupados a trabalhar e não têm tempo para pensar esta componente da inteligência, nem dos dados, nem do mercado. Então, como é que nós podemos criar este tempo e esta ferramenta e esta forma de gerir? Hoje em dia, então, podemos fazer isto através da indústria 4.0, que é outro chavão que o governo utiliza, o mercado utiliza, as grandes empresas utilizam, só que a indústria 4.0 per si não nos diz grande coisa. O conceito de indústria 4.0 apenas o que nos diz é que estamos face a esta quarta revolução industrial, e esta quarta revolução industrial não é nada mais nem nada menos do que a aplicação da internet a tudo o que é equipamento, ou seja, nós hoje em dia sabemos que com o nosso telemóvel conseguimos já controlar lâmpadas lá de casa, lâmpadas inteligentes, conseguimos articular com computadores, com outros telemóveis, e isto nas indústrias também acontece, não só indústrias puras e duras com máquinas,
equipamentos, linhas de montagens, em que nós começamos a conseguir perceber quantas peças são produzidas, mas também indústrias de serviços. Os serviços também têm um conjunto de sistemas de informação, como CRMs, ERPs, softwares de faturação, softwares de gestão de projetos, o vosso próprio website, as vossas redes sociais, a aplicação móvel do WhatsApp que utilizam para contactar com os clientes, os vossos e-mails, tudo isto são centros de informação com que vocês estão a interagir e têm informação dispersa, e isto é ouro nas vossas empresas, e se for bem aproveitado vai ter bons resultados, e eu tenho visto isto em muitas empresas, tem bom resultado no que é libertar o gestor para gerir, ter uma gestão mais eficaz e com menos esforço e ainda por cima tomar decisões acertadas, estratégicas, pois às vezes perguntam-me em que é que eu vou investir, em que é que eu vou apostar, qual é o meu segmento de clientes. As vossas informações já se calhar vão responder-vos a todas estas questões e é importante olhar para elas. Portanto, aqui na transição, quero ainda focar que quando nós falamos de indústria 4.0, não estamos a dizer entrar nas empresas, principalmente nas pequenas e médias empresas. Nós, claro, que não vamos entrar e colocar chips em tudo e conectores e antenas, que é a ideia de base da indústria 4.0, de que uma fábrica, todas as máquinas são comunicáveis. Na minha opinião, e na opinião também de grandes especialistas da indústria 4.0, a digitalização está principalmente nas pessoas. Porquê nas pessoas? Porque a transformação digital já é feita no nosso dia a dia. Nós já utilizamos muito mais o smartphone e os computadores, muito mais do que há 10 anos atrás, muito mais do que há 20 anos atrás, e vamos continuar a ser cada vez mais nativos digitais. E então está nas pessoas esta fase de mudança, esta fase de começar a trabalhar de forma diferente. Mesmo agora nós fomos todos empurrados para as nossas casas, ou para trabalhar sozinhos no escritório, em que acabamos por nos adaptar à forma de trabalho. Se antes eu podia alcançar colegas do outro lado da secretária, agora temos de os alcançar através de videochamadas. Se antes eu organizava eventos físicos e vocês podiam estar todos comigo numa sala a conversar e a vermos as caras uns dos outros, agora estamos aqui através deste meio novo e digital. Portanto, nós acabamos por estarmos a fazer a transformação digital a nós próprios, às nossas rotinas, e então por que não trazer isto para as nossas empresas? Como é que podemos trabalhar menos e ganhar mais? Porque isto do trabalhar e do ser produtivo é muito mais do que trabalhar ainda mais. É cada vez trabalharmos menos e termos mais resultados. Nós devemos trabalhar de forma inteligente e não dura para agilizarmos os nossos negócios. Então, e vamos, sem assustar aqui muito, o que é o conceito de business intelligence, ou seja, esta inteligência no negócio, ou ainda mais simplificando, este conjunto de dados que nos permite gerir de forma mais fácil e mais direta. É um conjunto não mais do que ferramentas de conceitos e de metodologias, ou seja, é uma forma de gerir nova, que é assente em dados. E então começamos aqui, o que é que começaria na vossa empresa, seria vocês começarem a perceber-se quantas áreas, quantos sistemas, quantos equipamentos vocês têm dentro da vossa empresa que produzem dados. E vocês vão, se calhar, ficar surpreendidos a quantidade de sistemas a gerar dados sobre os vossos clientes, sobre as vossas interações, sobre os vossos produtos, que vocês podem e devem aproveitar, seja para o marketing, seja para a gestão, seja para o controlling financeiro, seja para a pós-venda e garantia. Existe aqui muito dado a ser trabalhado. E é esta componente 3, que é a análise destes dados que estão dispersos, nós conjugamos-los todos num bolo, começamos a laminá-los, a separá-los por áreas funcionais e depois vamos partilhá-los de uma forma que sejam visíveis, fáceis de entender, porque nem toda a gente é expert em dados, em matemática, nem em informação, sistemas de informação. Portanto, cada vez mais nós queremos e temos, e eu vou-vos apresentar, ferramentas intuitivas, fáceis de utilizar, são tão fáceis como utilizar o PowerPoint ou uma aplicação móvel completamente direta, não tem como enganar e são à prova de erros. Portanto, o que permite é vocês terem ali os dados de uma forma simples e andarem descansados. Eu tenho imensos gestores que têm a contabilidade externa
e que têm a gestão também financeira e que, como são gestores técnicos, acabam por não gostar de ver os balancetes, de ver as demonstrações de resultados, de ver todos estes relatórios financeiros da empresa. No entanto, tem de ser com este tipo de ferramentas e mais simplificadas, nós conseguimos ver só o que é o sumo destes relatórios todos. Portanto, imaginem o tempo que vocês passam ao longo da semana a ver relatórios de vendas, a relatórios de clientes, que cobranças é que estão na rua, quais são os clientes que estão por nos pagar, quais são os fornecedores que nós temos também que temos de pagar. Se nós pudéssemos ter o sumo disto tudo, o tempo que nós não poupávamos ao longo da semana e o quão mais eficazes nós seríamos. E é por isso que a última componente deste Business Intelligence é o conhecimento, porque o gestor, e independentemente de ser CEO, diretor ou técnico, com bem trabalhado a sua fonte de informação, acaba por poder tomar boas decisões, porque sabe sempre como é que as coisas estão e como é que elas deviam estar. Portanto, temos sempre uma tomada de decisão baseada na evidência, por um lado, e por outro lado, baseado no desempenho passado. Portanto, se eu sei que sempre produzi X, eu sei que amanhã, com os mesmos recursos humanos, ou se tenho mais recursos humanos, eu vou produzir X mais 1 ou mais 2. Nós conseguimos ter aqui e não fazemos as coisas quase de cabeça no ar. E é isto que nos leva a um planeamento estratégico, algo que as pequenas e médias empresas também não têm o hábito de fazer, pois pensam que isto são relatórios, maçudos, e certas empresas os fazem, mas o planeamento estratégico pode ser também de uma forma verbal, de uma forma mais de pensamento e de colaboração com os vossos trabalhadores, para terem aqui um conjunto de uma equipa que está a navegar convosco para o mesmo lado, pois queremos que remem todos na mesma direção. Portanto, como eu vos disse, vocês têm aqui um conjunto de KPIs, ou seja, de indicadores de desempenho que estão dispersos nos vossos sistemas de informação. Vocês têm componentes de marketing, vocês têm fontes de informação que vêm dos processos, vêm também dos SIGA, que é dos sistemas de informação e gestão, como os ERPs, como os vossos sistemas de faturação, CRMs, todos estes softwarezinhos que vocês utilizam acabam por ter informação e acaba por estar em ilhas separadas dentro da vossa empresa que vocês acabam por estar a pagar só para registrar aquela informação e não estão a tirar uso disso. Portanto, eu digo, se vocês pagam 300 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 mil euros por mês ou por ano em softwares, que tipo de proveito vocês estão a fazer além do registro do que é as vossas obrigações fiscais, como é o registro da faturação? É importante nós começarmos a tirar proveito daquilo que nós temos, porque senão nós estamos a pagar um Ferrari para ter o carro parado na nossa garagem e não estamos a usufruir dele. Portanto, e aqui duas componentes, quando vocês ouvirem falar em Business Intelligence, já vos expliquei e penso que já fica um pouco mais simplificado, vocês não se devem assustar com este palavrão. Business Intelligence não é mais do que começar a olhar para dados e saber o quê, quando, quanto, quem, ou seja, começar a olhar para os dados e percebê-los. Do outro lado, também devem ouvir falar no Business Analytics e acaba por alimentar muito o Business Intelligence. O Business Analytics acaba por estar ligado porque o que ele diz é como é que eu vou buscar a informação e porquê é que eu vou buscar aquela informação ou porquê é que aquela informação está ou não correta. Portanto, quem trabalha no Business Analytics ou na análise de informação de gestão inteligente acaba por estar a ligar todas as fichas dos vossos sistemas de informação, sejam eles em programas, sejam eles mesmo às vezes na vossa cabeça. É possível automatizar certos comportamentos que os gestores têm e permitir com que eles estejam mais descansados e durmam melhor à noite também, e para ter esta componente de eles estarem sempre descansados, porque a informação está centralizada num só sítio. Portanto, se andam preocupados às vezes em esquecer certas componentes e certas análises que fizeram e o que é que leram ontem, se a informação estiver toda no mesmo sítio e os reportes caírem todos no mesmo sítio, toda a gente se comunicar, quão mais fácil seria a vossa vida. Eu sei que a minha é muito mais fácil, durmo muito melhor à noite e tenho muito menos problemas, pois sei a quantas é que as coisas andam. Então, para quem é que é esta estratégia digital ou esta inteligência de gestão? Primeiro, perceber porque é que fazemos isto. Nós fazemos isto porque queremos cada vez mais que a gestão seja visual. E porquê visual? Porque nem toda a gente tem a capacidade de analisar grandes dados. Posso-vos dizer que, como engenheiro de formação base,
não sou o melhor analista do que é dados contabilísticos nem financeiros, então eu preciso ter um sumo daquilo para perceber o que é a gestão da empresa, pois nem toda a gente consegue ler a mesma informação e até acreditar, pois alguns empresários têm algum receio, e normal, de ter outros responsáveis na empresa a controlar certas informações que eles próprios não controlam. Então, se nós tivéssemos isto reduzido a um tablier como no vosso carro, e que vocês sabem sempre a quantas andam, como é que está o vosso combustível, dá até quanto, como é que está as rotações, como é que está o óleo, como é que está a pressão dos pneus. O Business Intelligence é exatamente a mesma coisa. Nós criamos um dashboard ou um tablier do que é a vossa empresa. Vocês sabem a quantas andam, como é que estavam ontem, como é que estavam no ano anterior, o que é que o comercial entre os comerciais estão, como é que estão a performance deles, para onde é que nós queremos ir, quanto é que estamos à espera de faturar, quantos clientes temos em aberto na rua. Portanto, todas as informações que nós tivermos internamente, nós conseguimos transformar e torná-las mais visuais para ser um pouco mais fácil. Tenho aqui já o João Pereira a saltar um pouco, que é a plataforma em que criamos isso. Eu vou-vos falar já mais à frente, João, não? É mesmo para isso. Eu para já ainda estou a enquadrar um pouco e para desmistificar, pois sei que muitas vezes, quando eu começo a falar de Business Intelligence ou destes estrangeirismos, certas pessoas acabam por desligar ou perder o interesse, pois não é para elas, e eu quero demonstrar que é. Isto é mais simples do que parece e temos que conseguir responder a estas componentes. Eu estou aqui a ver também que o Stefan Batista disse que tinha um problema com o micro. Vocês estão todos a ouvir-me bem? Por favor, alguém escreva no chat ou assim se estão a ouvir-me bem. Sim? Fantástico, fantástico. Stefan, peço desculpa se tem altos e baixos. Pelo menos aqui a minha conexão diz que está acima da média. Pelo menos vou tentando continuar a falar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, estejam à vontade para partilhar e eu repito. Eu sei que também falo muito rápido, porque eu às vezes entusiasmo com estas questões e, portanto, se vocês virem que eu estou a falar muito rápido ou com demasiado entusiasmo, mandem-me acalmar. E com isto vamos então voltar. E eu estava aqui no porquê que vamos investir ou porquê que devemos pensar em inteligência de gestão ou em estratégia, estas palavras caras. Primeiro, para esta questão de se pudéssemos gerir uma empresa com bonequinhos, tão facilmente como conseguimos controlar um carro. Nós não somos mecânicos, mas sabemos olhar para o tabuleiro do carro e saber o que é que diz cada uma das informações, se foram simplificadas de forma a que nós consigamos conduzir o carro e estarmos descansados. E porquê é que isto foi feito? Porque foi feita uma monitorização sistemática. Nós sabemos que aquela informação que está lá está sempre em tempo real. Eu sei que o combustível vai descendo e que aquela informação é no momento em que eu estou a olhar. Portanto, não estou preocupado que a informação esteja desatualizada, que é algo que acontece em certos relatórios. Ok, eu não sei se é este o micro. Tenho aqui mais gente a queixar-se do micro. Não sei se é os meus fones ou se é mesmo do computador. Pronto, vamos continuar e vamos ver o que é que se consegue fazer. Além desta monitorização da monitorização dos dados, como eu estava a dizer, ou seja, sabermos sempre a quantas andamos e não estarmos atrasados, porque quantas vezes vocês já pegaram num reporte da vossa gestão da empresa, de uma área funcional, e acabaram por ir perguntar à pessoa que vos fez o reporte, então e agora como é que está a informação? Esta informação era de quando? Pois já estão a ler o reporte com uma semana de desfazamento entre o momento em que saiu. Portanto, nós devemos querer ver as coisas em tempo real. Eu quero sair da minha empresa e poder ir para as Bahamas 2 meses descansado e saber como é que está a empresa cada vez que abro o computador. Seria fantástico, não é? E acaba por cada vez mais se fazer. Claro que nem sempre as informações são boas e também é isso o outro
pró das vantagens, que é nós conseguirmos identificar quando é que as coisas estão mal e onde é que elas estão a falhar, pois os relatórios não nos dizem isso. Os relatórios dizem-nos tudo da mesma forma. O que é que está negativo, o que é que está positivo. O relatório não é mais do que uma tabela de informação. Então, se eu conseguisse ensinar essa tabela a disparar-me a vermelho ou a negrito ou com mais bonequinhos, a destacar-me o que é que está aqui mal e o que é que está bem para eu saber como é que as coisas andam. Seria mais fácil, não é? E é por isso que temos esta gestão holística e visual orientada por dados. Então, para quem é que é isto? Nós visualizamos isto mais do que os grandes gestores das grandes corporações que já gerem as suas componentes por telemóvel. Eu quero levar isto às pequenas e médias empresas. Empresas que têm 10 colaboradores, 10 colaboradores para cima, às vezes 5, temos algumas mais pequeninas ainda. Portanto, são gestores que estão ocupados, porque são gestores que acabam também por trabalhar, não são gestores a tempo inteiro, portanto, têm problemas operacionais, o chamado apagar fogos, e isto é a realidade das empresas todas com quem trabalho. Depois temos os gestores técnicos, que não sabem assim tanto de gestão, e não tem problema, vocês não precisam de um MBA para gerir uma empresa nos dias de hoje. Cada vez mais este tipo de ferramentas e formas de trabalhar vos vão permitir vocês gerirem a empresa praticamente tão bem como quem tem um MBA ou um curso qualquer de gestão, pois já estamos a automatizar o conhecimento que vem da gestão para uma forma mais técnica, e mais técnica no sentido da forma como ela aparece, mas mais simples da forma que nós analisamos. Outro tipo de pessoas que me procuram este tipo de soluções são as empresas familiares. E as empresas familiares porquê? Porque, e em especial aquelas que estão em fase de sucessão ou pretendem vir a deixar a empresa para os filhos, acabam por ter um desafio, que é os pais criaram a empresa e trabalharam vários anos e têm o conhecimento de todo o mercado, têm o conhecimento de toda a empresa, mas os filhos não o têm. E se for preciso, os filhos até já tiraram um curso de gestão, mas não têm esta sensibilidade do negócio. Portanto, elas precisam pegar no negócio, com o negócio como sendo um navio que já vai em funcionamento e vai em velocidade cruzeiro. Nós não vamos passar um negócio aos filhos que vai já com problemas quando eles não sabem como é que é tapar os buracos. Portanto, o que devemos fazer é organizar isto tudo e passá-lo para a mão, como quem passa novamente aqui a metáfora do carro. E ele olha para o dashboard, olha para o cockpit e olha para aqui para o que é o tabuleiro do carro e percebe como é que está o carro, onde é que está a falhar, onde é que não está, e seja tendo conhecimento em gestão ou não, nós conseguimos transpor aqui o que é os anos de conhecimento dos pais e da empresa para que os filhos não acabem por ter dificuldades a entrar na empresa e a possam levar daqui para a frente. Até porque, digo-vos, existe uma lei conhecida que é as empresas acabam por morrer na segunda geração, aliás, na terceira. Ou seja, normalmente as empresas são criadas por pais, as familiares, os filhos acabam por ver os pais a trabalhar na empresa e acabam por agarrar este trabalho e até conseguem levar a empresa e crescê-la ainda, mas tendencialmente mais de 90% das empresas morrem na terceira geração, que é quando entram os netos a gerir a empresa e que nunca tiveram contacto com o que é a sensibilidade da empresa, a cultura e a visão. E é por isso que, quando começamos a simplificar as componentes de gestão, nós podemos apoiar estas empresas mais pequenas. Aqui o João Pereira a dizer que já não quer netos. Muito bem, e depois aqui ainda de salientar que empresas que pretendem ter, e isto aqui posso-vos dizer que foi mesmo com experiência prática que eu descobri que certas empresas fazia sentido isto, são empresas que, e como aqui vamos ter o engenheiro Nuno Costa a falar depois, são empresas que querem entrar em novas áreas de negócio ou querem começar a ter mais tempo para, por exemplo, comprar uma nova empresa ou querem ir para um novo mercado e querem manter o sucesso que estão a ter em velocidade cruzeiro e querem estar descansados enquanto estão dedicados a um novo projeto. E então sabemos que temos aí muitos empresários, grande maioria, que não se liberta da empresa onde está, mesmo a empresa estando a correr bem, porque tem medo que aquilo caia tudo e não se pode dedicar a outros projetos que tenha carinho, outros negócios, outras empresas. E isto permite-vos vocês trancarem aquilo e monitorizarem a empresa e estarem descansados enquanto vão para outro negócio. Portanto, como é que nós fazemos isto?
O ponto 1 é a componente técnica. Efetivamente, nós trabalhamos, analisamos os vossos sistemas de informação, independentemente de quais eles são. O segundo ponto é identificar aqui onde é que nós temos a melhorar, e vocês vão identificar que existe informação e às vezes não está bem registada, ou está no mau sítio, ou não existe informação face àquilo que vocês até gostariam de analisar. Então, nós não podemos fazer omeletes sem ovos. Portanto, temos aqui muitos empresários com quem eu trabalho que acabam por identificar que, no fim de verem alguns destes indicadores no tablier, como eu vos disse, começam a ficar entusiasmados e querem ver mais. E para verem mais precisamos de mais ovos. E então acabamos por maturar mais a empresa e otimizar a empresa para que eles estejam descansados, depois há informação. E trabalhamos isto, não vamos ocupar o gestor, pois sabemos que o gestor já anda ocupado a apagar fogos, portanto nós quando entramos na vossa empresa, nós fazemos isto envolvendo as vossas equipas, delegando trabalho, melhorando a comunicação e melhorando a forma como as vossas áreas funcionais trabalham. Ou seja, a ideia é que vocês sejam uma equipa e responsabilizados, o empresário acaba por ter aqui quase como uma equipa de futebol, estejam todos a trabalhar em prol do mesmo. Então, qual é a suma do que é o Business Intelligence ou a gestão inteligente? É eu garantir que a vossa empresa tenha a informação certa, na pessoa certa e no momento certo. Pois posso-vos dizer que basta um destes não estar certo, pode dar o problema errado. Se vocês tiverem o CEO a receber a informação certa, mas no momento errado, pode levar a decisões erradas ou a decisões tardias para a resolução de problemas. Se tivermos a entrega da informação certa, mas à pessoa errada, nós podemos ter aqui problemas, como já tive em algumas empresas, entregar a um comercial, isto depende da área de negócio, mas tive uma empresa onde um comercial passou a saber quanto é que custavam os produtos, percebeu qual era a rentabilidade que tinha o negócio e começou a exigir à gestão outro tipo de salários, pois na cabeça dele existe ali muito dinheiro a ser feito, pois não sabe o que é que são os custos gerais da empresa e os outros custos. Portanto, nós vemos aqui que temos de garantir sempre que estas três condições estão reunidas. E então eu gostava de vos contar só uma história, e esta história já está a fazer agora quase 10 anos, mas foi a história que começou a alavancar o que é isto do Business Intelligence, o que é isto da análise da informação e o que é isto também do marketing digital, que agora também está na moda. E este é o caso da Target. A Target é como se fosse um continente dos Estados Unidos. Então eles tiveram lá um conjunto de técnicos a analisar a informação com o objetivo de começar a identificar padrões de consumo das pessoas. Como é que eles fazem isso? Com aqueles cartões de fidelização, como nós temos os cartões do Continente ou do Pingo Doce, e então eles registram o que é que cada pessoa compra, quanto é que gasta, que tipo de produtos, etc. E consegue mapear certos tipos de pessoas, aquelas pessoas que compram coisas mais de marca, as pessoas que compram coisas mais baratas, as pessoas que ligam muito ao vegetariano, os que não ligam, portanto nós conseguimos aqui segmentar as pessoas. E o que é que isto levou? Um dia um senhor entra numa Target e pede para fazer uma reclamação. E a reclamação era de que a sua filha adolescente, se não me engano, com cerca de 14 ou 15 anos, estava a receber todos os dias publicidade da Target, focada em carrinhos de bebê, biberons, roupa para maternidade, e o homem estava indignado com isso, indignadíssimo, pois estava-lhes a dizer, eu quero reclamar, vocês estão aqui a impingir à minha filha, que ainda é uma adolescente, coisas para ser mãe, portanto isto aqui nem sequer devia ser adequado. Passado uma semana ou duas, este senhor voltou à Target para cancelar a reclamação e pedir imensas desculpas, pois descobriu que a sua filha estava grávida. Então o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que a análise de informação de dados e de padrões da Target conseguiu descobrir mais cedo do que o próprio pai que a filha estava grávida. Como utilizou aqui padrões. Portanto, já tinham identificado, por exemplo, que as mulheres, quando estavam grávidas, mesmo quando não sabiam ainda, acabavam por ficar com mais enjoos, mais sensíveis a certos cheiros, pois e então acabavam por mudar, faziam algumas alterações ao que era a sua alimentação, aos seus perfumes, aos cremes que utilizavam. Portanto, aqui a própria análise à informação é tão poderosa quanto este caso. Este caso é apenas para vocês identificarem, mas outros que vocês vejam mais recentemente é, por exemplo, o sucesso que o Donald Trump conseguiu, ou seja,
chegar ao cargo mais importante do mundo, presidente dos Estados Unidos da América, foi todo feito pelo tal escândalo da Cambridge Analytica, que muitos de vocês podem ter ouvido falar nas notícias. O que fazia esta empresa era esta análise de dados, ou seja, sabia que havia muitos dados no Facebook, quem é que vai trabalhar estes dados? E trabalhou-os de forma a um propósito, que era colocar o Donald Trump no poder. E, como vocês viram, foi super bem sucedido. Portanto, vocês veem, vocês estão sentados às vezes numa mina de ouro, vejo empresas com excelentes sistemas de informação com 10 anos de atividade e que nunca a utilizaram. E então, e aqui para responder há pouco ao João, que já me começou a perguntar, então, mas que ferramentas é que nós temos aqui? Temos muitas ferramentas a emergir. Nos últimos 5 anos está cada vez mais a fervilhar o mercado e temos 2 tipos de players no mercado a oferecer este tipo de conjunto. A multissetor não é um deles, nós não vendemos software, mas utilizamos um destes softwares para aplicar os nossos conhecimentos e ajustar isto para que as empresas não o tenham de fazer. Mas o que eu vos quero dizer aqui é que vocês vão reconhecer alguns destes players, ou seja, vocês têm aqueles que estão no mercado a providenciar ferramentas para ajustar os dados que já têm, ou seja, vocês têm um software de PHC, de SAGE, de SAP, de Primavera, outros tipos de software de gestão, vocês de certeza já começam a ver o que são aqueles dashboards, que são aqueles gráficos de barras, aqueles indicadores de como é que está o vosso negócio, os mapazinhos mais bonitos. Isto é a forma deles de verem que o mercado está todo a entrar por aqui e se eles não começarem a dar ao seu cliente a forma de analisar os dados, nem que seja de uma forma estupidamente básica, o cliente vai fugir para outro sistema de informação. E depois temos outros sistemas de informação que eu, na minha opinião, sou mais fã, porque é mais flexível para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas que não podem trocar de software de qualquer das maneiras, e que são sistemas de informação que acabam por ser neutros e acabam por ligar-se a vários sistemas de informação. Pessoalmente, eu uso o da Microsoft, que temos aqui como líder em 2020, estava aqui no que era nos líderes, tanto em preço como em funções, está em franco crescimento, aliás, no que é as suas funcionalidades. E o que é que eles nos permite? Permite eu ter uma tela aberta, limpa, quase como se fosse uma página em branco e desenhar o que eu quiser para vós, desde que eu ligo aos vossos sistemas de informação. E os vossos sistemas de informação podem ir desde o vosso website, as vossas redes sociais, o vosso ERP, o vosso sistema de gestão de projetos ou de pessoas que até têm ligado ao telemóvel ou numa aplicação daquelas que só se acede online e tanto coisas tão simples como acesso a folhas Excel que vocês têm e que usam para gerir a vossa empresa. Portanto, eu consigo ligar-me a isto tudo e saber quando a senhora Maria colocou no Excel os dados do que ela fez hoje e isto é atualizado em tempo real ou às vezes que nós quisermos por dia para o gestor saber do outro lado. Então a senhora Maria está a usar o Excel, no entanto ele está aqui a seguir-se como sendo um sistema de informação. Temos aqui a lê-lo todo no mesmo sítio. Portanto, e agora vou-vos um pouco demonstrar o que é que isto entra e aqui salientar porque é que está até a decorrer este webinar, porque estamos inseridos no que é o projeto Altmin 4.0 que o Ricardo apresentou. Este projeto é um projeto que pretende levar pelo menos 10 empresas e beneficiá-las com 50% de incentivo a fundo perdido em todos os módulos de consultoria que eles entrarem e também em plafons de software. Imaginem, temos aqui, por exemplo, empresas que podem ir entre os 20 a 30 mil euros de investimento, não têm de gastar este dinheiro todo. O que acontece é, se de 10 mil euros investirem em software, dentro do Altmin, vocês vão receber 5 mil euros de volta. Se investirem 20 mil euros, vão receber 10 mil euros de volta. Se investirem 10 mil euros em consultoria para implementar isto ou outras componentes, como a qualidade, o apoio nas vendas, o apoio na logística, na certificação, vocês vão sempre receber metade do dinheiro de volta. Portanto, vocês vão ter aqui uma benesse a preços que não existem no mercado. E então, o que é que eu entro numa empresa, eu, a minha equipa e outros consultores também que estão dentro do projeto, o que é que nós vamos fazer a vós? E de seguida também vamos ter o engenheiro Nuno Costa que nos vai apresentar o seu caso, porque a empresa dele foi a primeira aderente ao projeto Altmin 4.0, portanto é a empresa que está no estado mais maduro
e para começar a apresentar-vos resultados. Portanto, nós entramos e fazemos um diagnóstico, e o diagnóstico não é olhar para as vossas contas. Eu vou sentar-me desde a senhora da limpeza ao CEO e vou conversar individualmente com cada um. Eu vou analisar os vossos sistemas de informação, nós vamos analisar os vossos processos, o vosso modelo de negócio. O objetivo é que eu e a nossa equipa, em 2 meses ou em 1 mês, depende, façamos um raio-x à vossa empresa e nós vamos reconhecer e conhecer o vosso modelo de negócio tal ou quase tão bem como os vossos colaboradores. Isto para quê? Porque cada empresa tem uma cultura diferente. E eu sei que nem todas as empresas gostam de consultores, porque estão habituados a ver consultores que chegam lá a impingir técnicas, a impingir formas de fazer as coisas. Nós vamos e fazemos as coisas a partir do que é o vosso ADN. Portanto, nós identificamos quais são os vossos pontos fortes, os vossos pontos fracos, os vossos objetivos, seja os vossos objetivos de empresa, os vossos objetivos de negócio e os vossos objetivos também pessoais, porque os gestores, não se pode esquecer, estamos a lidar com pessoas. Portanto, mesmo o CEO tem objetivos pessoais que vão para além também do objetivo de gerir a empresa. Tem muitos CEOs que querem uma empresa com grande sucesso, e se eu lhes perguntar quais são os objetivos da empresa, eles conseguem falar no crescimento, no sucesso, na internacionalização, mas consigo identificar neles objetivos específicos, como quero ter mais tempo para estar com os meus filhos, ou mais tempo para estar com os meus netos, não quero andar sempre a estressar se não consigo pagar os salários, não quero andar com problemas de andar a pagar fogos, porque mais ninguém sabe fazer o que eu sei. Portanto, existem objetivos pessoais e existem objetivos de empresa. Portanto, nós começamos com este diagnóstico e então depois partimos para 2 vertentes e temos conjuntos de equipas de consultores de áreas completamente diferentes, adequadas à vossa área de negócio, e que trabalhamos, por um lado, a componente mais técnica, seja os vossos dados, a vossa transformação destes dados e a visualização desses dados, como eu vos disse, o tal tablier do carro que seria da vossa empresa, e isto nós articulamos até com os vossos fornecedores. Vocês não se precisam de chatear com estas componentes, nós sabemos que não é fácil às vezes falar com fornecedores de software, portanto nós temos aqui uma equipa para fazer isto dentro do projeto Altmin 4.0. Por outro lado, temos a componente mais operacional e estratégica, que vai trabalhar cada uma das vossas áreas funcionais. Portanto, entramos no vosso departamento de vendas, trabalhamos no vosso departamento de vendas, entramos no vosso departamento de apoio ao cliente, trabalhamos esse departamento, entramos no departamento administrativo financeiro, otimizamos o vosso departamento administrativo financeiro. Vocês têm problemas de cobranças, têm problemas de tarefas perdidas, têm tarefas de erros humanos, é isso que nós ajudamos a organizar a empresa, pois sabemos que todas as empresas, e inclusive as grandes, nós também trabalhamos com grandes, as empresas grandes também têm problemas. Portanto, o que nós fazemos é ajudar a arrumar a casa e depois ter um tablier que possamos monitorizar como é que está esta arrumação e o crescimento, que é o chamado controle de gestão, ou pelo menos é o que nós chamamos. Então, pronto, e de uma forma que eu já fui dizendo, nós começamos com este diagnóstico de perceber as várias componentes, e o meu objetivo é sempre saber quase tanto como o diretor daquela empresa sabe e tal, naquela empresa há 20 anos. Depois começamos com as componentes técnicas, então por um lado começamos a identificar onde é que vocês têm os vossos ovos, isto é, a vossa informação com o qual nós podemos fazer o omelete, e por outro lado nós vamos começar a perceber o que é que vocês querem atingir. Vocês querem ter novos produtos? Vocês têm produtos que estão a perder dinheiro? Vocês sabem como é que estão os vossos custos? Onde é que vocês perdem dinheiro? Onde é que vocês estão a perder oportunidades de benefícios fiscais? Onde é que vocês estão com dificuldades de fazer cobranças? Como é que vocês estão organizados comercialmente? A vossa estratégia é a melhor? Nós entramos e atuamos um pouco com tudo. Vocês podem ver-nos a nós, consultores, como recursos humanos temporários na vossa empresa, altamente especializados numa tarefa específica. Uma vez vocês estando a trabalhar em velocidade de cruzeiro, nós saímos e vocês continuam com a vossa empresa. Portanto, o que continuamos é exatamente isto. Por um lado, temos a componente técnica, trabalhar estes dados para que vocês não tenham de fazer, e por outro lado, continuamos a trabalhar a vossa componente estratégica, de trabalhar com os vossos responsáveis, libertar a direção, a gestão do topo da empresa e criar uma estrutura com que vocês confiem mais, os vossos colaboradores. Nós trabalhamos diretamente com os vossos colaboradores, criando chefias intermédias, criando organizações e hierarquias que façam com que a vossa empresa se comece a gerir sozinha e que se torne autossustentável financeiramente
e operacionalmente, pois sabemos que trabalhar 16 horas por dia não é para todos. E por fim começamos a recolher os resultados disto, que é por um lado os dashboards, o tal cockpit, o tal tabuleiro do carro em que começamos a ver a empresa, e por outro lado nós começamos a apoiar-vos também a como é que vocês gerem a empresa através disto. E nós ajustamos esta análise e eu posso-vos dizer que para cada gestor há um tabuleiro diferente e nós fazemos de maneira à sensibilidade daquele gestor. Portanto, se o gestor tem mais sensibilidade para números, nós colocamos mais números. Se tem mais sensibilidade para uns gráficos de barras a dizer como é que estão as vendas, nós colocamos assim, nós ajustamos tudo o que é a visão do gestor e criamos um dashboard, neste caso, estes relatórios dinâmicos, para que eles consigam ver isto de uma forma rápida, simples, que não seja confuso, que não tenha falha, como eu costumo dizer, que não tenha dados que não sirvam para nada. Portanto, é importante que isto seja útil, que isto seja simples. Nós já tivemos empresas onde gerem a empresa toda com 5 indicadores, portanto, cada um de uma área, o diretor só queria saber como é que estava a empresa com cada um dos indicadores. Abaixo disso, cada diretor devia ser responsável do seu departamento. Portanto, vocês veem aqui. Então, qual é o resultado final disto? Vocês de certeza que já viram este tipo de coisas, às vezes parecem muito complexas também, porque temos aqui muitas cores, muitas coisas a acontecer, mas eu explico-vos porque é que parece, ou porque é que é complexo olhar para isto. Por uma razão, porque a maior parte destes dashboards que estão no mercado são standard, ou seja, são iguais para todos. Vocês abrem o vosso PHC ou vocês abrem um sistema de faturação e aquilo está simplificado para toda a gente ter algo do género a trabalhar nesta componente. Portanto, aqui sim, claro, é difícil. Eu que nunca analisei isto e aparece-me uma coisa já feita que não foi à minha medida e eu tenho que me ajustar ao dashboard. Por outro lado, o que nós fazemos é ajustar o dashboard a vocês, desenhando este dashboard e vai crescendo convosco e vocês vão trabalhando connosco, nós com vocês, e portanto vocês vão ver esses resultados. Portanto, o dashboard e este Business Intelligence vai assumir muitas formas e vocês não devem olhar para estas componentes e pensar que não se adequa a vocês devem ver depois aquilo que começa a sair e que é quase o vosso bebé. Eu tenho clientes que olham para isto como sendo o bebé deles, que quase todos os dias dizem: eu agora quero aquilo amarelo, eu agora quero que aquilo apareça e que me dê um alerta quando chega a 1 milhar, por exemplo. Portanto, começam a encontrar aqui quase como se fosse um produto dentro da empresa, começam a ter um carinho com o que é estes relatórios. Neste caso de estudo, e eu acho que para não aprofundar também, até porque temos um engenheiro Nuno a seguir e que nos vai falar, e ele sim é o melhor caso de estudo, pelo menos porque é mesmo um caso de estudo real deste projeto do Altmin 4.0, enquanto que este caso de estudo que eu aqui tenho é de outro projeto que nós fizemos, mas eu posso-vos dar aqui o que seria uma experiência que vocês atravessariam se entrarem no Altmin 4.0, ou mesmo sem ser no Altmin 4.0, se apostarem em Business Intelligence, ou menos só no controle de gestão. Mas eu posso-vos dizer que nem todas as empresas precisam do tal dashboard analítico de intelligence, mas todas as empresas acabam por precisar de controlar a sua gestão, de garantir que está tudo a funcionar bem, de organizar a casa, de pôr tudo a funcionar corretamente e de poderem andar mais descansados e da empresa poder crescer, pois nós sabemos que as empresas, quando começam ali a chegar aos 10 colaboradores, começam a crescer tortas, como crianças que nunca lhes foi dado regras e que sempre funcionou porque toda a gente fazia um bocadinho de tudo. Eu conheço muitas empresas dessas, onde o diretor de faturação ou o diretor de orçamentos também faz qualidade e ainda gera um bocadinho da assistência técnica e nós fazemos um bocadinho de tudo e a empresa começa a nascer torta. E chega a um ponto que passamos mais tempo a apagar fogos, a resolver problemas e quem está com o quê, do que a crescer a empresa. E é por isso que começam aqui a chegar a 10 trabalhadores e ali mais ou menos na fasquia entre os 700 mil euros e 1 milhão de euros e começa a ser muito difícil de crescer, de expandir a empresa e começa a dar muito trabalho. E então é aqui que nós precisamos de arrumar as coisas, de pôr aqui uma estrutura para a empresa crescer organicamente e não crescer em esforço e recolher os resultados daquilo que nós plantamos a curto
e médio prazo, pois eu posso vos dizer que muitas destas implementações têm resultados no mês seguinte em que são implementadas. Portanto, aqui, este caso de estudo, eu vou passar muito rapidamente esta empresa, que eu não posso colocar o nome, mas era uma empresa que vendia equipamento de impressão e multimédia e tinha também serviços de assistência técnica e desenvolvimento. Portanto, esta seria a estrutura da empresa. Tinham, se não me engano, uns 15 colaboradores, tinham a direção, o administrativo financeiro. A direção não era composta por ninguém que fosse com funções de financeiro, portanto, era o administrativo financeiro que fazia tudo o que era a articulação com a contabilidade. Depois tínhamos os comerciais, tínhamos quem desenvolvia os produtos e os sistemas, e seriam as mesmas pessoas também que acabavam por fazer um pouco de apoio à manutenção e à assistência técnica, mas tínhamos quem tratava das compras, que era uma senhora. Portanto, eu aqui vou-vos dizer um pouco porque é que o cliente nos procurou, como é que foi o processo, o que é que descobrimos, como é que trabalhamos e quais é que são os resultados, antes de eu vos mostrar o que é um resultado mesmo final e mexermos aqui num dashboard real de uma empresa. Portanto, porque é que o cliente nos procurou e queria 3 coisas muito especificamente este senhor. Queria um crescimento de negócios que fosse muito... ele tinha mais trabalho e mais custos, ou seja, cada vez mais ele estava a crescer, mas não estava a ser bom, porque tinha muitos custos e estava a ter mais trabalho ainda e quase preferia voltar a ganhar menos. Portanto, os resultados não estão a acompanhar e a direção passava os dias a apagar fogos. Sentia que a empresa estava a tornar-se mais caótica do que era há uns anos atrás. É difícil de formar e manter os colaboradores, eles vão-se embora e ele já tinha investido em todos os mais softwares, mas estão ali, só têm enchido a cabeça da equipa e ele não está a ver propriamente resultados no que é ter estes GRPs, estes sistemas de gestão. E depois também pretendia passar o negócio à filha. Portanto, aqui, como eu vos disse, desta sucessão familiar, mas ela não tinha, nem tinha sequer formação na área de gestão, nem na área de que esta empresa trabalhava. Portanto, tinha aqui uma frase deste senhor e que nunca mais me esqueço, que é: sinceramente aqui crescemos graças ao trabalho e eu estou sempre demasiado ocupado para dar a devida atenção ao que é as tarefas de gestão. Eu sei, mas se eu não trabalhar, como é que se pagam os salários? Então eles vêm aqui quase como eu posso andar a rodar um cubo, mas não tenho tempo para o transformar numa roda, porque estou demasiado ocupado a rolar o cubo e nós precisamos de ajudar este senhor. Portanto, como é que começamos? Fomos com a nossa equipa em várias áreas completamente diferentes, desde a parte de gestão, técnica, qualidade e engenharias, e atuámos nos vários domínios que uma empresa tem. Pois não podemos só olhar para contas da empresa e tirar tudo. Portanto, temos que falar com as pessoas, temos que ver os vossos processos, temos que ver como é que vocês fazem a gestão e quais são os sistemas que vocês têm aqui de suporte. E com base nisso nós encontramos aqui muitos dados para começar a ajustar e a organizar e otimizar a nossa empresa. Portanto, o que é que encontramos aqui para destacar esta empresa? Portanto, 90% do tempo da empresa, do gestor e da direção, era ocupado em atividades operacionais, o chamado microgestão, a resolver problemas, a tirar dúvidas, a validar orçamentos, a validar descontos de comerciais. Portanto, não estava com tempo a gestão, não sabiam qual é a rentabilidade de muitos dos seus produtos. Portanto, se no geral eles sabiam que ao final do ano a empresa dava lucro, por muito insuficiente que fosse para a gestão, que queria sempre um pouco mais, mas não sabiam o que é que está, onde é que eles estão a perder dinheiro, onde é que eles estão a ganhar. Portanto, como é que podem controlar custos se não sabem quais são as rentabilidades? Mas tinham cobranças difíceis, tinham aqui cobranças com mais de 120 dias vencidas e não sabiam como é que faziam, como é que controlavam, como é que cobravam, quais eram as regras. Isto vinha também, pronto, do componente da equipa. Havia um desequilíbrio dos comerciais, tínhamos comerciais muito bons, comerciais não tão bons, tínhamos colaboradores que se demonstraram mais preocupados e desmotivados, pois não viam o futuro na empresa, que a empresa era um pouco desorganizada, então eles queriam ir para outra empresa. E nos próprios processos vimos que tinham o tal Ferrari na garagem, os sistemas de informação que não utilizavam, havia muito dinheiro na rua, isto é, a administração financeira estava desorganizada, estava ocupada a fazer tarefinhas administrativas e tinha um grande valor de monos, ou seja, no que era o seu inventário, tinha muito produto que já não saía de lá há mais de 2 anos. Portanto, o que é que nós começámos a fazer? E aqui, para não vos descrever tudo, nós priorizámos as coisas,
nós começámos e definimos um plano de atuação de 12 meses, e aqui no Alto Minho também é um plano de 12 meses. Nós vamos andar na vossa empresa e vão reconhecer a cara de todos os membros da nossa equipa. Portanto, ao longo de 12 meses nós vamos estar convosco, vamos trabalhar 70% do tempo junto com os vossos colaboradores e junto das vossas instalações, e trabalhamos em responsabilizar e criar aqui uma relação com a vossa equipa, identificar quais são os elos mais fortes da vossa equipa que podem levar a vossa empresa para a frente. Com isto também desenvolvemos os nossos trabalhos para casa, os nossos TPCs, desenvolvemos as ferramentas para vos ajudar, desenvolvemos templates, desenvolvemos formas e neste caso, reportes e outras estratégias, porque cada empresa tem especificidades diferentes, por exemplo, administrativos ou financeiros, e depois vamos implementá-lo para o terreno com os vossos colaboradores. E acompanhamos esta implementação para garantir que eles perceberam que estiveram envolvidos no desenvolvimento destas ferramentas e que quando nós vimos embora, vocês continuam a poder usá-las, as ferramentas, e a tirar proveito delas, porque é isso que nós queremos, é em clientes com sucesso e bons casos de estudo para que nós nos possamos gabar. E depois, então, existe a componente do controlling, deste controlar como é que as coisas ficam, e é a parte final, que hoje em dia até começamos a fazer cada vez mais em paralelo. Portanto, vocês, quando estão aqui no desenvolvimento, vocês já estão a começar a ver os primeiros cockpits, os primeiros tabliers do que é a vossa empresa. Portanto, quais são os resultados que esta empresa tirou passado, se não me engano, 2 anos, ou seja, 1 ano depois de ter terminado o projeto. Portanto, libertou-se a gestão a 35%, ou seja, mais de 1/3 do tempo do gestor que era ocupado em tarefinhas e a apagar fogos ficou livre, e ele passou a ter uma gestão mais profissionalizada. Ele sabe a quantas anda e como é que as coisas funcionam, mesmo sem saber esta componente. Mais para ainda, a 24/7, ou seja, a 7 dias por semana, a 24 horas por dia, ou seja, em qualquer sítio que ele esteja, nem de férias, ele sabe a quanto é que as coisas andam, como é que estão os dados, como é que estão as vendas, o que é que está em falta. Tivemos um aumento da produtividade com os mesmos recursos humanos, ou seja, envolvemos as equipas a trabalhar e definimos melhores processos, portanto, com as mesmas pessoas, sem novos investimentos, conseguimos ter maior produtividade e mais trabalho. Portanto, também teve aqui, claro, um resultado que é, no fim de analisarmos a rentabilidade que a empresa não sabia, identificámos como é que estava a rentabilidade e no fim do nosso processo conseguimos melhorar a rentabilidade em 19% em muitos dos principais produtos. Portanto, diminuir custos e aumentar receitas, que é isto que nós queremos, que é a tal evolução para o Work 4.0, ou seja, este trabalho novo, mais ágil, mais inteligente, mais eficaz. Nós queremos trabalhar menos, para ter mais resultados. Nós não queremos fazer tudo como se fazia antigamente, em papel e demorado, nós queremos ter resultados mais rápidos. E este é o processo que nós chamamos de digitalização simplificada. Não há cá estas lingas, estes softwares que vocês têm de aprender, não, é simplificar esta componente do 4.0 e envolver-vos neste trabalho para que vocês saibam. Portanto, o resultado final foi um dashboard, mas mais do que um dashboard, foi um plano de ação, foi uma equipa construída, uma nova hierarquia na empresa, uma nova forma de trabalhar, cada pessoa acabou por ter as responsabilidades mais bem definidas, um plano de carreira mais bem definido, o próprio gestor começou a confiar mais em certas pessoas-chave do seu negócio, que nós identificamos como sendo os seus capitães e que podem levar o seu exército para a frente. E com isto eu termino esta componente, mas quero-vos então, e esta é a parte que eu fico mesmo entusiasmado, que é mostrar-vos o que é então estas funcionalidades, e há pouco o João já estava a perguntar, então, mas como é que nós fazemos isto? E então é aqui que eu quero partilhar-vos esta componente. A Multissetor, e sobre esta marca que eu chamo de Diz Sim, nós desenvolvemos todo este trabalho de controle de gestão e aplicamos através do Power BI. O que é o Power BI? É a ferramenta da Microsoft para fazer estes dashboards simplificados. Certas pessoas conseguem fazer os dashboards por si próprias, outras acabam por recorrer a empresas de TI. Nós ficamos aqui no intermédio, que é, nós aplicamos o nosso conhecimento de gestão e de estar dentro das empresas. Hoje já fazíamos consultoria nas empresas e o que acontecia era que o resultado final depois das empresas de TI não era muitas vezes satisfatório face às expectativas que os clientes acabaram por construir. Então nós sentimos a necessidade de começar, a nossa própria equipa, a começar a colocar as mãos na massa
E isto não é desenvolvimento de software, é um desenvolvimento, apesar de algumas componentes técnicas, é um trabalho de dados, que é necessário um conhecimento intrínseco do que é gestão e que depois nós possamos trabalhar quase numa engenharia inversa, que é começar tudo desarrumado, tudo muito técnico e ir simplificando para a visão que nós identificamos no diagnóstico que o gestor tem, que os seus diretores, os seus capitães de áreas funcionais têm, e nós construímos um dashboard para cada um, níveis de acessos diferentes, a empresa acaba por poder ter isto, e esta empresa, esta para já, acaba por ter isto em estes dois dashboards, por exemplo, que eu vos estou a mostrar, que é o display geral, está na sala de espera da empresa, onde tem a apresentação da empresa, a performance global, a satisfação, isto é em tempo real. Depois temos o sumário executivo que está no monitor na sala da empresa, mas isto foi pedidos deles, que eu achei muito engraçado, e depois tenho outros clientes então que gostam de ver estes dashboards mais simples e mais bonitos, não são tão reportes. Estes são os gerais do que é a direção executiva, ou seja, o diretor da empresa quer sempre saber a quantas anda, e quando fazem uma reunião com os seus capitães, com os seus diretores de áreas funcionais, estas são as principais coisas que eles olham. Como é que estamos de negócios? Quanto é que está a nossa rentabilidade? Como é que estão as nossas máquinas ocupadas? A minha cobertura de despesas, que é, faça tudo o que eu tenho que gastar, quanto dinheiro eu tenho a receber que me as cubra. Portanto, eles percebem aqui, e isto foi muito especificamente também com o Covid, foi identificar, face às avanças que eles tinham a receber, se de nada eles ficassem sem vender mais, quanto é que o dinheiro que está na rua consegue cobrir as despesas. Portanto, neste momento, e esta foi a última leitura que nós tirámos, porque depois a empresa fica com o controle, eu não vos posso mostrar tudo, mas esta foi a leitura a 31 de dezembro de 2020, eles tinham 50 dias de cobertura das despesas. Isto significa que se no dia 31 de dezembro aquela empresa fechasse em lockdown, as despesas eram pagas pelo menos por mais 50 dias com o dinheiro que eles têm na rua. Portanto, nós conseguimos controlar aqui. E a performance global é uma ótica do que é gerir a empresa apenas com um velocímetro, quase como quem olha para um carro. Portanto, aqui esta performance global tem atenção o que é a rentabilidade da empresa, as oportunidades de negócio, como é que estão as várias áreas funcionais, agrupa tudo e dá-nos um velocímetro. O que é que isto significa? Se esta setinha estiver no azul claro, o senhor Joaquim, que era da empresa, pode ir descansar 2 meses sem nunca mais olhar para a empresa, que a empresa, quando ele voltar, não está no vermelho. Significa que temos uma boa cobertura das despesas, temos bastantes oportunidades, estamos a receber bem, temos trabalho em carteira, e significa que estamos bem e sustentáveis para, na boa, uns 2 meses daqui para a frente. É por isso que ele olha para esta componente. Então agora quero-vos mostrar aqui o que é que cada um dos capitães deste senhor tinham para eles gerirem, e o próprio senhor também controlava. Portanto, viam aqui, e isto foi desenhado, e vejam que, se vocês não perceberem alguns destes indicadores, eu próprio agora já não reconheço, porque para cada cliente eu acabo por ajustar o título e a descrição e a forma como se visualizam os dados ao que a pessoa sabe e ao que a pessoa quer ver. Portanto, aqui na gestão nós tínhamos aqui os anos de 2019 e 2020, nós conseguimos ver aqui a evolução. Portanto, 2019 não aparece o ano anterior, é normal, depois foi quando isto começou a ser analisado, mas conseguimos ver aqui como é que está a faturação. Se eu clicar na faturação de setembro, ele vai-me automaticamente alterar todas as visualizações para o mês de setembro. Significa que em setembro eu estava atrás do que seria o meu objetivo anual de faturação, 4,15%, e o meu resultado bruto também estava atrás, e a minha rentabilidade também, mas soubemos que foi um ano de crise e de Covid, portanto, sabemos aqui que havia dificuldades. Ainda assim, se virmos, e quando eu voltei a sair, o ano 2020 terminou mais de 4% acima do que seria o objetivo da faturação total. Portanto, nós vemos aqui, mesmo se eu vir a faturação por área de negócios, eu chego aqui, tenho soluções, hardware, assistência técnica, eu quero saber mais sobre o hardware. Portanto, eu clico no hardware e vejo que todos alteram, e eu consigo ver como é que são as vendas deste ano e do ano passado só sobre o hardware, como é que foi a faturação só sobre o hardware. Vemos que está tudo a verde, significa que o hardware teve muitos melhores resultados, e que se calhar, se eu clicar aqui nas soluções, as soluções, a faturação já não teve muito boa, mas significa que os custos estiveram controlados,
e tivemos aqui bons resultados, e se viermos à assistência técnica, temos aqui também já mais problemas. Portanto, temos aqui mesmo os custos sobre a faturação, ver como é que estão as nossas matérias-primas, os fornecimentos de serviços técnicos, os fornecimentos de serviços externos, os próprios recursos humanos. Este gestor especificamente não queria mais detalhe do que isto, queria saber estes 3 bolos, como é que eles estavam controlados. Portanto, vocês podem ver aqui que nós acabamos por ajustar, e tínhamos aqui, por exemplo, a empresa pediu algo que foi muito engraçado e muito específico, que era, a empresa tinha uma conta calcionada para fazer face ao problema do Covid, e queria um alerta para saber como é que andava o controle desta conta calcionada. Portanto, eles tinham uma conta calcionada que podia ir até 450 mil euros, e eles queriam que isto emitisse um alerta quando chegasse aqui, já não me lembro, a uma componente, eu acho que era 75% da conta calcionada, e se nós andarmos aqui nos meses, nós conseguimos ver que foi, por exemplo, em julho, entre julho e agosto que atingimos isto, e isto disparou um alerta para o e-mail da direção financeira e para a gestão. Portanto, nós conseguimos ver qual é a evolução, nós conseguimos ver como é que estão os custos. Portanto, sempre que eu estou aqui e tenho a receber, estou a ver azul claro, é mau sinal, significa que é dinheiro na rua que eu faturei e ainda não recebi. Portanto, isto foi uma forma que também o senhor queria ter isto visualizado, e temos muitas empresas que gostam de ver isto, que é quanto é que eu tenho de cobrar. Outra forma é eu juntar os custos todos e ver as minhas rentabilidades, mas de uma forma visual, não com números. Portanto, é esta linha. E se puserem o rato em cima, isto acaba por dizer a quantas está. Portanto, neste mês, como é que estavam os custos. A ideia é sempre que, se receberam acima desta linha, significa que estão a pagar os custos e estão a ter lucro. Nos meses que tivemos aqui de pandemia, houve realmente aqui problemas com esta empresa que estava abaixo disto. Portanto, vocês podem ver que isto acaba por se tornar interativo, e com os filtros que vocês quiserem, sejam para os anos, seja para as outras áreas. A componente comercial é uma também das mais detalhadas. Nós conseguimos ver aqui, seja por o geral, por exemplo, eu seleciono aqui a componente geral e eu consigo ver como é que estão os canais da empresa. Posso ver aqui que em março tivemos um decréscimo do que era as vendas online, e tivemos um aumento do que é as vendas com os comerciais, mas a partir daí decresceu, e com a componente do Covid o que aconteceu foi o online começou a ter um aumento significativo. Pronto, eu consigo ver a análise dos principais tipos de clientes por critério, portanto eu consigo ver quanto é que os hotéis me estão a dar, qual é a faturação, qual é a média de ordem. Portanto eu clico aqui em hotéis e faz-me logo um filtro. Portanto, eu sei qual é a faturação, a margem bruta, sei em que áreas venderam, em que regiões. Portanto, eu consigo sempre fazer este tipo de análise, algo que vocês nas vossas tabelas dos ERPs e das faturações não conseguem fazer esta análise. Eu consigo vir aqui, por exemplo, por comerciais e selecionar, e tínhamos aqui os 5 comerciais que eles lá tinham, um deles era o diretor da empresa, e selecionar o comercial e ver como é que são os resultados deste comercial. Este só operava, por exemplo, em Braga, eu sei quanto é que ele faturou em tudo. Eu, ao clicar aqui na faturação, também me vai dizer como é que está, ou seja, ele vendeu muito mais hardware do que software, por exemplo. Qual é o top de clientes dele, que aqui nós não colocamos os nomes para vocês, pronto, porque é privado, mas vocês ficam e podem ter mesmo esta análise por cliente, podem saber quanto é que está os vossos por produtos, o número de propostas na rua, o valor das propostas que estão na rua, a conversão, ou seja, a taxa de conversão deste comercial não é a melhor, a faturação total também não é a melhor, mas temos uma excelente margem bruta deste comercial, por exemplo. Portanto, o que nós queremos sempre é fazer aqui análises dinâmicas com as vossas informações que estão do vosso lado. Vocês têm Ferraris na garagem, vocês têm ouro no que é informação, e se vocês a trabalharem, imaginem as decisões que vocês conseguem tomar, seja para resolver problemas, seja para pensar estrategicamente, se vocês conseguirem analisar a vossa empresa assim. Eu aqui consigo ver como é que está, por exemplo, a pontualidade e a assiduidade, qualidade, por ciclo de escolaridade, por género, eu consigo analisar as componentes todas, eu consigo ver o número de recursos humanos por área, os custos dos recursos humanos,
Isto são as várias componentes pedidas por estas empresas. Portanto, posso-vos dizer que o trabalho começa sempre com uma folha em branco, em que nós começamos a colocar propostas, mas depois trabalhamos sempre convosco, com as vossas equipas e com os vossos gestores, para definir qual é a informação que vocês querem ver. Portanto, aqui temos a componente dos estoques que eles queriam ver, em que eu vos posso dizer que o senhor Joaquim não percebia nada disto, nem queria saber, mas a pessoa que estava nas compras sabia e queria saber estas informações todas para poder controlar a sua área e reportar ao senhor Joaquim se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, se os preços, o valor de mercado está a subir ou está a descer, como é que está o número de produtos em estoque face ao número de rupturas. Portanto, vemos aqui que quando começou o confinamento, eles tiveram um aumento de rupturas porque houve uma diminuição nos estoques dos produtos. Por exemplo, se eu selecionar no que é este produto, que era as pulseiras wearable, eu vejo aqui que há um ajuste com como é que estão os dias de estoque deste produto, tudo se ajusta. Portanto, temos aqui a análise de soluções, que é muito o que é o desenvolvimento técnico, e se vocês trabalham em serviços ou gestão de projetos, é isto que vocês vão querer saber. Vocês querem saber como é que estão os vossos projetos. Estão on time, têm desvios médios, qual é a duração média por tipo de projeto, qual é a vossa eficiência, qual é o vosso atraso, as tipologias. Portanto, vocês veem aqui, por exemplo, o trabalho interno era 4%, portanto, eu consigo saber aqui quanto tempo é que eles estão afetos a trabalho pago e não pago da empresa e consigo controlar e tomar decisões com base nisto. Portanto, quando eu digo controlar, não é controlar as pessoas, nós não queremos isto, nós queremos é saber a quantas andamos, queremos saber quase como o nosso automóvel, como é que estão as pressões dos pneus, como é que está a segurança do automóvel, como é que está o combustível, se nós podemos pôr o pé no acelerador e o carro vai responder ou não vai responder. Portanto, eu consigo ver, por exemplo, qual é o nível de ocupação tanto das máquinas como, por exemplo, das pessoas em projetos. Se vocês têm uma análise de gestão de projetos, portanto, vocês como gestores e como vendedores, se calhar muitas vezes gostariam de saber eu tenho a minha equipa ocupada demasiado ou consigo vender mais porque a equipa consegue responder. Até que ponto eu estou a meter-lhes trabalho a mais? É com este tipo de coisas que nós conseguimos ver e criamos uma melhor qualidade de trabalho para a vossa equipa, que também sabe a quantas anda e quais são os objetivos que tem a de atingir, como para vocês que acabam por ter uma empresa gerível e posso-vos dizer, isto é possível de ver com o smartphone ou com o computador ou com o tablet e acabar por articular e ver estas componentes todas. Por exemplo, na assistência técnica, estes senhores descobriram aqui que havia um produto que estava a dar mais problemas do que os restantes. Portanto, eu consigo ver o tempo de trabalhador dentro deste artigo de software de restauração e por tipologia. Portanto, a maior fatia do que era o tempo afeto, era quase 20%, era afeto a garantias. Significa que é trabalho não pago. Significa que nós temos de responder a estes problemas. E isto são estratégias, meus senhores e senhoras, para tornar as vossas empresas mais rentáveis, mais estruturadas e não andarmos a gerir às cegas. E com isto eu paro um pouco por aqui, porque eu sei que falo muito e muito rápido e com isto se calhar agora iria conversar aqui um pouco com o Nuno Costa agora tem aqui do outro lado alguém até depois para colocar questões sobre como é que ele viu isto e eu vou pedir ao Nuno, ao engenheiro Nuno, por favor, que se apresente e apresente a sua empresa e que fale um pouco porque é que veio aqui para o projeto Alckmin 4.0 e como é que está a ser. Está bloqueado, engenheiro Nuno. Agora já me conseguem ouvir, não já? Agora sim. Fantástico. Boa tarde. Olá, boa tarde, Nuno. O primeiro, obrigado por convidar para o webinar e ter a possibilidade de apresentar a experiência, não é? No fundo também é bom falar daquilo que se está a fazer e do que se está a gostar. E, João, eu só passava 5 minutos a apresentar, nem 2 minutos a empresa, que senão, assim, o que é meteorologia? Se calhar para muita gente não sabem o que é. O próprio Ricardo disse ali meteorologia, não é? Então muita gente tem a meteorologia ao tempo e não tem nada a ver. Eu não sei se dá para partilhar a tela inteira, se me deixa. Ok. Já iniciou. Já conseguem ver, não já? Sim, sim. Pronto. Eu apresento, o meu nome é Nuno Costa, sou responsável da NM3 da Ibérica.
sistemas de metrologia industrial, e a empresa está sediada em Vila Nova de Cerveira e é uma empresa que se dedica a soluções de metrologia. O que é metrologia? Eu estou a passar muito rápido, depois vou outra vez cá em cima. A metrologia é medir, é metrologia, que é do metro, é de medir. Nós o que fazemos ou começámos a fazer, foi medição de componentes, principalmente para o setor automóvel, depois um bocadinho para o setor aeronáutico, depois entramos na área da saúde, mas fazemos ensaios de medição, isto é, um produto quando vem ao mercado tem umas determinadas características, onde é que uma delas é a dimensão, tem que ter a dimensão correta, não é? Por exemplo, e quem conhece muito o setor automóvel, fabricam uma peça num lado do mundo, vão fabricar outra peça do outro lado do mundo e depois vão montar o carro na Alemanha. E elas todas têm que montar. Então, o que é que isso acontece? Acontece que as peças nunca são fabricadas exatamente, existe uma certa tolerância que as peças têm que ter para poder montar, para poder colocar todos os componentes, vamos imaginar, cheguem ali à Alta Europa e eles consigam montar todos os componentes e um encaixa no outro. Para isso, todas as indústrias do setor de transformação utilizam a metrologia para fazer o controle dos seus produtos. Indo ao princípio da apresentação, como vos disse, nós somos uma PME, estamos no Alto Minho, ou nascemos no Alto Minho, e neste momento já estamos com 30 trabalhadores aproximadamente, e também estamos em Madrid e hoje encontro-me em Barcelona porque estamos a montar a nossa delegação em Barcelona. Pronto, explicar a empresa, o que é que nós fazemos, quem são alguns dos nossos clientes. Nós trabalhamos na Península Ibérica, como podem ver, trabalhamos com a Bosch, com a PSA, com algumas empresas, principalmente do setor automóvel. Representamos algumas marcas mundiais nesta nossa área profissional e, principalmente, o que é que nos dedicamos a fazer? Vendemos equipamentos, temos laboratórios onde é que fazemos ensaios àquelas empresas que não conseguem adquirir os equipamentos, ajudamos lá a homologar as peças, a verificar os seus produtos. Das máquinas que nós instalamos, fazemos o seguimento e o apoio técnico, a manutenção e ultimamente, acerca também deste projeto e do crescimento da empresa, adquirimos uma empresa que é a Nord 3D, que se dedica à fabricação aditiva, que nos veio complementar os nossos serviços, que é impressão 3D, no fundo. Eu apresento aqui um bocadinho os produtos, que vocês podem ver, como é que tudo funciona, e até chegar à parte da fabricação aditiva, que é o que nós vemos que é a questão da impressão 3D, que nós vemos isso com aquelas impressoras tradicionais para fazer bonequinhos, para fazer acessórios. Cada vez mais esta tecnologia está implementada na fabricação de veículos, de aviões, principalmente em pequenas séries. Pronto, vocês veem, pode fazer tudo, até muito agora está-se a trabalhar na área de implantes, na área da saúde, e é uma área que nós cada vez mais temos trabalhado, e a expansão da empresa, e quando dizia o João que temos que tomar decisões, e quando temos os valores, começamos a ver, e as decisões têm que ser tomadas. Esta aquisição desta empresa, posso dar um exemplo, ela começou porquê? Porque nós passávamos a vida a subcontratar serviços a ela. Nós éramos uma empresa já com um volume de negócios superior, a Nord 3D era a nossa fornecedora, e o que é que nos acontece aqui é que quando fomos analisar a nossa conta de fornecedores, víamos que se calhar 40% da compra de serviços externos era a empresa Nord 3D, e a decisão foi fácil tomá-la. Se é uma empresa que ainda está em crescimento, ainda não tem um grande valor no mercado, porque é que não a compramos? E foi exatamente isso que aconteceu. Apresentada a empresa assim de uma maneira muito rápida, porque também não é o objetivo, explicar-vos então, e o João ele já explicou a parte do projeto Alto Minho 4.0, e explicar-vos que nós chegamos aqui a entrar no projeto Alto Minho 4.0 após uma apresentação, isto é para começar desde o princípio, de uma apresentação feita pela Ceval e pela Multisetor, e onde é que a NM3D viu mesmo a possibilidade de aproveitar não só o financiamento a fundo perdido, mas como também todo o apoio que isto nos podia vir a trazer. Nós em 2019 estávamos a seguir por um plano de negócios que foi desenhado em 2016. O crescimento foi rápido, a economia também ajudou, e fez com que em 2019 a empresa tivesse o dobro ou o triplo do volume de vendas, tivesse a necessidade de se internacionalizar, e geríamos um bocado por o que era o dia a dia. Quando não é que não tivéssemos ferramentas de gestão,
mas como o João dizia, eu andava a apagar fogos todos os dias. Eu fazia a parte comercial, eu fazia a parte de gestão interna, eu coordenava os trabalhadores, eu contratava os trabalhadores, era impossível eu conseguir estar em todos os lados. E, efetivamente, quando nos apresentaram o projeto Autonomia 4.0, vi uma oportunidade em dizer é esta ferramenta que eu preciso, ou que a NM3D precisa, para se organizar. E foi isso exatamente o que aconteceu. Nós aderimos, neste caso agora, a 5 módulos. Um deles foi o controle de gestão, fizemos a digitalização do negócio, fizemos a optimização e a qualidade, a avaliação do desempenho, ainda estamos nesse processo e estamos no processo da certificação também. Explicar-vos aqui um bocado, e aos empresários principalmente, quando estamos a falar do controle de gestão e quando fui abordado para fazer o controle de gestão e partir alguma pedra com a multissetor, eu dizia muitas vezes, efetivamente, quem conhece o negócio sou eu, e eu é que sei como é que nós temos que gerir. Porquê? Porque já tenho uma experiência e tenho um histórico e todos os dias estou a trabalhar. E foi engraçado, porque pronto, foi no nosso discurso e na auscultação também de todos os nossos colaboradores, que eu conseguia perceber-me que estava fechado, independentemente de ser jovem e estar nessa super tecnológica, estava fechado ao meu quadrado, ao quadrado de entrar à porta e dizer, pronto, ok, todos os dias vou para o mundo e entro dentro da mesma empresa e vejo as mesmas coisas. E existem alguns cancros, se lhe queremos chamar, mas ninguém lhes toca. E a gestão, o controle de gestão foi, no fundo, alertou-me disso. Alertou-me disso porque, desde o princípio, foi trabalhado na área funcional, foi analisado como é que a empresa vendia, como é que a empresa... Foi feito um diagnóstico, como é que a empresa comprava, quem não comprava, quem era o técnico, se o técnico chegava a horas, se ele tinha formação, se ele não tinha formação, se nós transmitíamos bem, se vendíamos bem aos nossos clientes. Toda essa análise, eu fiquei completamente surpreendido quando, numa apresentação de diagnóstico, me apresentaram aquilo que eu já sabia, acrescentando ali 4 ou 5 coisas muito importantes que eram os pontos fracos que a empresa tinha. E esses pontos fracos, no fundo, nesse diagnóstico, hoje a empresa está a trabalhar para eles, tem ações para conseguir trabalhar esses pontos fracos, para que, propriamente, diretamente, também não lhe afetem a faturação e consiga aumentar os volumes de faturação e consiga manter a empresa no mercado. E um dos pontos fracos que nós tínhamos, e até se calhar estar na área de região onde é que estamos, era a formação técnica das pessoas, era a nossa concorrência também, era a localização geográfica, e tudo isso eu sabia que existia, sabia que estavam ali, mas nunca os trabalhava. Era como quem dizer, ali não toques porque vai-te dar muito trabalho, não é? E esse diagnóstico no controle de gestão foi muito importante. Eu posso-vos dizer que eu mesmo fiquei surpreendido com o trabalho que foi feito e deu-me para perceber que temos que utilizar estas ferramentas, mas mesmo assim temos que estar abertos um bocado à realidade e fazer com que, ou entender que muitas vezes alguém externo pode nos fazer ver algumas coisas que nós internamente não conseguimos ver porque estamos fechados ao nosso horizonte quadrado, como eu digo, da empresa. Ao mesmo tempo, nessa questão da gestão do controle de gestão, é engraçado, não tudo são problemas, não tudo são pontos fracos, também se viram muitas oportunidades. Havia dados e nós conseguimos perceber que tínhamos oportunidades para crescer, tínhamos oportunidades para industrializarmos, tínhamos oportunidades para entrar noutras áreas de negócio e conseguimos aproveitar essas oportunidades para trabalhá-las melhor e conseguir levar a empresa ou conseguir uma rentabilidade maior da empresa. Pronto, assim, no controle de gestão foi isso. Eu não sei se o João quer dizer alguma coisa quanto ao trabalho que nós fizemos no controle de gestão, mas dizer-vos que, e para mais a todos os empresários e principalmente aos do Alto Minho, que o facto de ter um financiamento a 50% muitas vezes é muito importante e nós dizemos assim, ok, eu não vou gastar, e foi o meu caso diretamente que eu pensei em dizer assim, não vou gastar 15 mil euros em fazer isto porque acho que com 15 mil euros eu até faço outras coisas. Mas depois assim, ok, 7.500 euros são financiados e eu penso assim, por 7.500 euros vou tentar então implementar a ferramenta e perceber como é que funciona.
O que é que acontece? Acaba por o controle de gestão ser o pilar base de todos os módulos que nós trabalhamos a seguir, que foi a digitalização do negócio. Eu posso-vos dizer que na NM3D, hoje em dia, no digitalizar um negócio não quer dizer que nós que deixamos de usar o papel. Não é? Temos os processos, temos as operações, temos tudo, mas posso-vos dizer que a NM3D neste momento está completamente digitalizada. Quando digo que está completamente digitalizada e seguida e monitorizada, é que todo o colaborador tem um app no smartphone, onde ele faz a gestão toda, tanto dos processos que ele tem que fazer, das tarefas que ele tem que fazer, e ao mesmo tempo consegue, a tempo real, ver os seus próprios resultados. Ele consegue saber se está a chegar a horas, se é pontual, se é eficiente, se os clientes estão satisfeitos com ele, se os projetos que ele está a trabalhar são rentáveis. Todos os KPIs que nós identificamos que era uma necessidade para que eles saibam se estão a fazer bem o trabalho deles ou não, eles alimentam de uma maneira mais fácil, através do telemóvel. Eles vão almoçar, para eu ter uma gestão de custos, para que vocês tenham uma ideia, eles metem o custo do almoço, tiram uma fotografia, automaticamente vai para a contabilidade e colocam nos indicadores deles. Quando eles vão meter gasóleo, quantos quilómetros eles fazem por dia, tudo isto está de maneira automática, então deixa de haver folhas de registro, deixa de haver, digamos, e-mails que se tem que enviar do financeiro para o técnico que está a trabalhar, para o próprio colega de trabalho que acaba uma tarefa, é fechada uma, já sabe que arranca a outra, a segunda tarefa. Isto, digitalizar o negócio desta forma, para nós foi excelente e a eficiência da própria empresa aumentou consideravelmente. Quando o João dizia na brincadeira que assim o gestor pode ir para as Bahamas, o meu objetivo, o objetivo da digitalização da empresa, foi pôr a empresa a funcionar sozinha. Assim, eu tenho um lema, e digo na brincadeira, falando do pessoal, e dizia eu muitas vezes, pelas empresas que eu passei, eu não estou feito para trabalhar. Então quero trabalhar o menos possível. Então o que eu quero é que as coisas se façam de maneira automática. E com esta parte da digitalização da empresa é um bocado isso, uma, não conseguir, ou conseguir que não haja erros, e outra, conseguir que todo o processo seja feito e automaticamente seja monitorizado por ele próprio. Isto é, muitas vezes o colega que vai fazer a tarefa a seguir lida que a outra tarefa está feita e automaticamente, ao fechar a tarefa, o resto da empresa continua, o sistema de faturação, o sistema contabilístico funciona até ao ponto que garantimos que o projeto iniciou, foi feito com o maior êxito, foi faturado e logo a seguir ainda o comercial aporta informação a esse processo, que é para saber se o cliente ficou, faz um inquérito de satisfação ao cliente para garantir que o cliente ficou satisfeito. Então é o que dizia, e muito bem, ver o cliente lá com a carinha verde e ver o número verde, para mim é o suficiente, e ver a percentagem da margem desse projeto. Pronto. É só uma das três coisas para garantir que projeto a projeto foi feito com êxito, e não quero saber nada mais como é que ele aconteceu, porque se o cliente está satisfeito e a empresa tirou rentabilidade, é o único dado que eu preciso saber que o projeto funcionou. Na parte da optimização da qualidade e da avaliação do desempenho e certificação, pronto, é muito importante a questão da qualidade, e no nosso mundo aproveitamos também o Altumínio 4.0 para nos certificar. Na parte da avaliação de desempenho, pronto, o que vos posso dizer é que é muito, muito, muito importante quem faz saber o que tem que fazer, ter as funções completamente bem definidas e logo a seguir ser medido e medir o desempenho não só dos colaboradores, como muitas vezes o próprio sistema de gestão, a própria organização, a própria administração, e depois que isso traz tudo à avaliação de desempenho num todo, não é? É muito mais fácil também para nós, e é isso o objetivo que nós queremos até para fazer uma boa gestão dos recursos humanos. Então, assim, muito sucinto, foi a experiência que nós temos no projeto Altumínio 4.0. O que vos posso dizer, e o João esteve a apresentar, do Business Intelligence, para nós, eu geria, ou a NM3D era gerida por uma tabela em Excel, onde é que duplicávamos os registros. O facto de ter os dados online a tempo real para medir a rentabilidade de todas as empresas, porque depois a NM3D neste momento já está composta por um grupo de 4 empresas, e era muito importante eu saber qual era a rentabilidade da empresa naquele momento, porque estamos a falar de uma empresa jovem, estamos a falar de uma empresa que tem muitos custos de funcionamento. Quando digo muitos custos, temos gente a viajar por todo lado, temos máquinas a ser transportadas para todo lado, e o cash flow, digamos, o valor a rentabilidade que nós precisávamos naquele momento
tendo em conta o crescimento da empresa e tendo em conta também, neste caso, os investimentos que estávamos a fazer, tinham que ser medidos a tempo real, que era para dizer invisto, não invisto, compro, não compro, espero mais um bocado, tenho que ter liquidez para pagar os salários, pronto, tudo isto fazia com que tivéssemos que medir mesmo a tempo real todos os indicadores e principalmente o indicador económico, que foi uma das coisas que eu levei nas orelhas, principalmente porque eu media a empresa simplesmente na altura, em 2019, pelo indicador económico, dá dinheiro, está bom, não dá dinheiro, temos que ver qual é o problema. Mas depois há muitos fatores que têm que ser analisados para dar dinheiro e a empresa continuar a funcionar com muita, de alguma maneira, saudável também dentro da equipa de colaboradores. E dizemos que trabalhava numa folha de Excel, então tinha uma pessoa que passava 50% do tempo a registar em tabelinhas de Excel todos os gastos, o que é que gastavam a comer, o que é que gastava outro a viajar, o que é que gastava outro a comprar, quanto é que me custava um PC, quanto é que... todas as compras diárias que estavam a ser feitas e tendo em conta toda a faturação que também estava a entrar. E ao mesmo tempo tinha o sistema de gestão de contabilidade, onde é que duplicávamos outra vez esse registro. Hoje temos exatamente isto tudo que o João apresentou, mesmo se calhar não está ainda tão bem trabalhado, mas temos, mal é emitida a fatura, automaticamente já entra nos dados da empresa, mal compramos qualquer coisa já sai dos custos da empresa, temos a análise de porcentos de custo, sabemos quanto é que dá a rentabilidade de cada operador da empresa. Pronto, tudo isto já está feito de uma maneira muito profissional. Tendo em conta que temos neste momento 3 empresas, o mais engraçado é que conseguimos juntar tudo no mesmo dashboard. Eu não tenho aqui problemas, eu não sei se tenho o ecrã partilhado, acho que não, eu vou tentar outra vez. E assim, de uma maneira, não tenho aqui muitos dados, mas podem ver, isto era em 2019, trabalhava com folhas de Excel, onde é que todas estas linhas que estavam aqui, eu não consigo vos mostrar porque pede-me para guardar uma cópia. Está aqui, todas estas linhas eram lançadas à mão, obrigava-me aqui quando houvesse um erro era terrível, porque não calculava bem, então tinha que andar aqui a analisar os cálculos a todo momento para conseguir medir a rentabilidade da empresa, a rentabilidade de cada operador, quanto é que comprava, quanto é que gastava, quanto é que era o geral das instalações, pronto, toda essa necessidade. E hoje, pronto, tenho um dashboard desta maneira, onde é que eu escolho qual que é as empresas que quero analisar, quanto é que eu gasto por cada colaborador, quanto é que eu tenho a rentabilidade por cada projeto. Portanto, toda esta informação está apresentada dessa forma e consigo fazer a análise da empresa em tempo real. Para nós isto posso dizer que é ouro sobre azul, porque todas as decisões diárias são tomadas tendo em conta a rentabilidade dos projetos e tomadas segundo a rentabilidade da empresa. Ainda continuamos a investir. A nossa filosofia é reinvestir e reinvestir, para tentar que a empresa tenha várias áreas de negócio, e tudo isto tem que estar monitorizado ao minuto, porque tendo em conta a situação que estamos neste momento da economia e as questões do Covid, se isso não é assim, teria um grande problema, porque de certeza que estava a tomar decisões que de alguma maneira me iam repercutir no futuro e se calhar não era uma boa ação. Isto assim, explicando de maneira sucinta o que é que nós evoluímos, quanto é que nos ajudou o projeto Alto Minho 4.0 e estou aberto para algumas perguntas que vocês queiram fazer. Ok, muito bem, vamos. Obrigado, Nuno, pela sua partilha e ainda é um trabalho que está a continuar, portanto vocês vejam que também não é tudo um mar de rosas e há ainda muito trabalho para ser feito e felizmente o que acontece é que as empresas são organismos vivos e nunca param de comer, portanto o objetivo é mesmo continuarmos com as empresas daqui para a frente e cada vez mais a melhorar. Eu vejo aqui uma questão que deve ser para o Nuno, que é do João Pereira, a expansão e delegações. O que é que quer dizer com isto, João?
Não sei se o João está a escrever, mas... Sei, ele até partilhou diretamente. Pronto, a expansão, e o que posso dizer da expansão, isto é uma questão mesmo de mercado, quando se fez já era, estava definido pela NM3D Ibérica. Eu optei por liberar ou abrir os microfones aos participantes, ou seja, dar mais liberdade e não estarmos a depender só do chat. Ou seja, quem se quiser juntar à conversa é sempre bem-vindo. Boa Basta tarde. ativar. Olá, João. Muito boa tarde. Olá, João Pereira, sou proprietário de uma empresa que se chama Master Vantagem. Estou a perguntar, olá Nuno, antes de mais também parabéns e pela empresa. Nós estamos à procura estamos à procura disso e pronto, já estamos em fases também de implementações, já temos algumas coisas e pronto, estava a perguntar um pouco sobre a expansão porque também estamos em expansão, tínhamos delegações, mas entretanto com o tema do Covid e com o trabalho virtual, digamos assim, e como a nossa atividade não necessita tanto de espaços físicos, fechamos o espaço de Barcelona, mantemos a sede da empresa que está em Madrid, nós estamos em Benedita, temos ainda um espaço em Braga, tínhamos em Lisboa, Porto, entretanto entrou o Covid, mas eu creio que um dos temas que nós tivemos, uma das dificuldades que nós tivemos foi precisamente a questão da expansão, da propriamente, ou seja, o plano em termos dos custos que estão afetos lá e por aí fora, como é que vocês, pronto, se quiser partilhar obviamente, mas como é que processaram isso e como é que gestionou essa componente, ou seja, em termos da parte tecnológica com o plano, depois centro de custos afetos, o desenvolvimento depois da atividade, como é que consegue visualizar isso em termos de dashboard, ou já visualiza assim? Sim, é assim, nós o que fizemos, portanto, tem tudo parte de uma estrutura base. Todas as empresas assim, fiscalmente, isto é bastante complexo de explicar, porque fiscalmente existem várias empresas, existem vários centros de custos e cada delegação nós tratamos de maneira individual e depois integramos de maneira coletiva. Okay. E o que é que foi feito por nós? Por nós, o desenho inicial, e o desenho base, não é inicial, o desenho base é que é tudo só uma empresa. Vamos imaginar, a NM3D é peninsular, tendo em conta que isso não pode acontecer, porquê? Porque temos questões fiscais de cada um dos países, temos empresas participadas, então tudo isto faz com que não seja só uma única empresa. Mas, então, nós medimos como que cada colaborador, cada centro de custos faz parte de uma empresa e faz parte da empresa-mãe, e essa empresa-mãe tem uma rentabilidade, que é a rentabilidade da soma de toda a gente que trabalha na empresa. E depois subdividimos essa empresa-mãe em pequenas delegações, exatamente com os mesmos indicadores. Isto é, vamos imaginar, faturação. Eu tenho um volume de faturação de 1 milhão de euros, ok? Depois, quem é que trabalhou para essa faturação? Foi o A, B, C, D, E, F. Tenho X de custos, tenho X de gastos, mas depois eu posso dizer, ok, mas eu agora não quero saber da empresa-mãe, eu quero só saber de Madrid. Portanto, eu vou através das ferramentas que temos, vou lá ver Madrid. Então eu vejo quanto é que Madrid comprou, quanto é que Madrid gastou, quanto é que Madrid vendeu, e depois consigo ver, dentro de Madrid, consigo perceber quanto é que gastou, como é que o João se está a comportar, como é que o Fernando se está a comportar, mas se eu quiser saber a análise da empresa toda, onde é que está o João, o Fernando e o de Barcelona ou o Manuel, eu vejo-os todos ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho uma imagem geral de tudo e ao mesmo tempo tenho uma imagem individual de cada um deles. Ou seja, enquanto estrutura de empresas, há uma holding e depois individualmente montou cada empresa, mas depois em termos da gestão do processo, quando vai procurar vai por pessoas e área ou por grupos. 100% de custos, se queremos chamar assim. Ou por centro de custos, ok. Mas tudo a ser gerido dentro da mesma... Sim, de uma única unidade. Da holding, certo. Exatamente, dentro de uma única unidade. Porque depois o que é que acontece? Não sei, eu não estou a ver qual é a vossa atividade, mas há aqui uma coisa engraçada que é, no fundo, nós temos a mesma atividade dividida, está em Barcelona, está em Madrid, estamos em Portugal, mas fazemos o mesmo, não é? Então, quer dizer, existe o departamento, vamos imaginar, de formação, e existe uma ou duas pessoas de formação em Portugal, 2 pessoas em Barcelona, 2 pessoas em Madrid.
Pronto, eu quero saber, mesmo assim, eu consigo ter filtros e ferramentas, consigo saber como é que está o departamento de formação. Só. E o departamento de formação qual é? É o que está em Madrid, em Barcelona e em Portugal. Depois, a questão da rentabilidade e da expansão das delegações. Há uma coisa que nós fazemos, e quando lhe disse que nós tínhamos um app, que o operador começava a trabalhar de manhã, e eu digo isto porquê? Porque é muito difícil gerir uma empresa quando não estás por perto, quando tens um responsável numa zona, quando tens outro noutra zona, que geograficamente não podes ter um sistema de gestão em todos os lados. E o que é que nós fazemos? Nós temos um app que monitoriza o trabalho individual de cada pessoa, que depois, ao mesmo tempo, reflete-se no dashboard coletivo, que é a que horas ele começa a trabalhar, quanto ele gasta com o carro, quanto é que ele, para que cliente é que ele vai trabalhar, para que projeto, quantas horas passou naquele projeto, quantas horas orçamentou naquele projeto, mas quantas horas ele dedicou. E então medimos a rentabilidade de cada pessoa com os KPIs de cada pessoa e medimos a rentabilidade do trabalho que essa pessoa também faz. Que o vemos no geral ou dividimos-o para a delegação, porque depois conseguimos perceber se cada delegação também é rentável. Ok, pronto. Muito obrigado. Nós, isto agora abrindo, vamos e estamos à procura de expansão, portanto é algo que nós já temos dados e eles, mas ainda estão um pouco desfragmentados, digamos assim. Há uma BD num sítio, há uma BD noutro sítio, pronto, já estamos a beber diferentes sítios, mas a verdade é que enfrentamos essa dificuldade quando foi no momento da expansão. Tive dificuldade em conseguir nem chegamos depois bem a fazê-lo, quer dizer, não estava a visualizar o tratamento da informação por cada unidade da operação, digamos assim, mas dessa forma parece-me bastante simples e depois pronto, acaba por ser, atinge o objetivo que é gerir as operações. Exatamente. Aqui, João, uma das coisas muito importantes, é uma dica que vos deixo, é a standardização entre Portugal e Espanha, que é arranjar uma solução, e foi isso que nós trabalhamos durante muito tempo, foi arranjar uma solução que fosse fiscalmente, legalmente, válida nos dois países. Isto é, imagino que vocês, se calhar, tenham um sistema de faturação em Espanha e teriam um sistema de faturação em Portugal. Correto. Neste momento, nós temos um único sistema de faturação. Quando a colega está a faturar, é que diz PT OS, e automaticamente sai para a Espanha e automaticamente sai para Portugal. E o sistema está a cumprir a legislação fiscal espanhola e o sistema está a cumprir a legislação fiscal portuguesa. Portugal tira os SAFTs, faz toda a gestão, e em Espanha está enquadrado na legislação espanhola. Isto é tão fácil, foi difícil cá chegar, mas agora é tão fácil como isso. Certo, por acaso já estive também a ver soluções, a pensar um pouco nisso, e lá está, como estamos para já só em Portugal e em Espanha, mas tencionávamos um dia evoluir para outros países e acho que sim, aí nessa parte da componente da faturação, centralizar com uma entidade que garanta o mesmo software e que cumpra todas as legalidades. E depois para B-dados, isso também no sentido de B-dados, não é? Que é para não ir B-dados de um programa diferente do outro. Exatamente, Facilitou. é muito fácil quando se faz esta verificação do total. É muito fácil, porquê? Porque os dados estão na mesma tabela, só que uns dizem PT, outros dizem ES. Então é muito fácil ou dizem Madrid, Barcelona, ou dizem Paris, e é muito fácil fazê-los global e sectorial. Ok. Ok, pronto, Nuno, muito obrigado por essa experiência e considerarei na nossa expansão. Obrigado, um abraço. Vai chegar a... Muito obrigado e parabéns aí também pela vossa empresa. Obrigado. Agora gostava de fazer a questão aqui a mais pessoal. Temos aqui 62 pessoas ainda logadas, portanto, há mais questões. Gostavam de saber mais sobre o Altmin 4.0 ou especificamente sobre Business Intelligence, seja sobre soluções de consultoria, como é que podemos ajudar a vossa empresa, aqui como o João Pereira muito bem colocou questões. Portanto, estejam à vontade para colocar aqui questões e mesmo eu vou partilhar o meu contacto, ou podem mesmo também contactar a Ceval, e sem qualquer compromisso podemos conversar e identificar como é que podemos ajudar a vossa empresa, seja no âmbito do Altmin 4.0, seja em outros âmbitos, pois atuamos nacionalmente e aqui em especial com a componente do Altmin 4.0, foca-se claro no Alto Minho, mas a Multissetor também atua aqui a nível nacional com 2 delegações, uma em Lisboa e outra em Braga. Eu quero saber como candidatar, João, como poder falar convosco para vos mostrar e dar aqui um pouco o raio-x do estado atual,
para vocês olharem para isto e pronto, e ver depois como é que depois podemos alinhar. João, nada mais do que conversarmos. De onde é que é o João? Eu sou de São Martinho do Porto e a sede da empresa é na Benedita Alcobaça. Fantástico. Sabe que eu sou de Leiria, apesar de estar em Braga. Então somos Portanto, conterrâneos, pronto. É verdade, é verdade. Portanto, nada como conversar presencialmente ou via videochamada, conforme preferir. E como quem diz aqui o João, diz outros empresários ou técnicos que queiram conversar, sem qualquer compromisso sobre os vossos desafios, os vossos objetivos. Eu gosto de ter e trabalhar com empresários que sonhem e estou aqui eu para cortar os vossos sonhos, seja para os conseguir atingir, seja para dizer que não se conseguem atingir, porque, como devem imaginar, o Portugal 2020 agora está aqui a terminar e existem menos ofertas, mas devemos, e aqui é um conselho a todos, começar a sonhar para ver o que é que vamos fazer nos próximos anos, assim que começar a vir a bazuca e os outros programas quadro, no que toca a incentivos, no que toca a projetos, no que toca a benefícios fiscais. Há muita forma de melhorar as empresas, não só com consultoria, mas mesmo com estas componentes dos incentivos. Portanto, falem comigo, falem com a Ceval. Eu vou aqui deixar também já para todos o meu contacto, joãosoares@multisector.pt. Quem for do Alto Minho, claro, eu incentivo ainda com especial interesse, porque temos aqui ainda 3 lugares no que é o Alto Minho 4.0. Portanto, estão a terminar os lugares e nós queríamos completar o projeto com mais empresas a beneficiar disto. Portanto, tenho aqui a Sofia. Sofia, por favor, entre em contato connosco ou com a Ceval e nós vamos agendar e vamos conversar e encontrar aqui como vos vamos poder ajudar. Temos tido alguma procura e o projeto felizmente está a ter sucesso, apesar de termos tido aqui esta componente do Covid, que nos veio estragar bastante. Temos aqui também a Cláudia Condessa. Ótimo, Cláudia, entre em contato, por favor, connosco. Eu também vou apontando aqui os nomes. E já agora, se tiverem algum desafio que queiram partilhar já, também conversamos aqui, claro, sem estar aqui a fazer a exposição do caso todo da empresa para todos. Mas se tiverem dúvidas mesmo do Alto Minho 4.0 ou de Business Intelligence, destes softwares, aproveitem para as colocar agora e nós estamos aqui para esclarecer. Parece que não. Fico feliz ou triste, ou fui muito bom a explicar, ou ninguém percebeu nada. Só uma pergunta, o Power BI pode ver desde listas, Excel, tabelas em Azure, ou seja, de ler, do que é que não pode ler? Nós trabalhamos com o 365 essencialmente, temos muitas coisas feitas temos algumas coisas de Excel, estamos a utilizar bastante listas, o tema das bibliotecas. Até agora lê tudo, João. O que acontece com o Power BI é que é uma ferramenta em evolução. Neste momento existem centenas de conectores com os principais ERPs, com os principais, tudo funciona, SQL é sempre mais fácil, tudo que seja da Microsoft é mais fácil ainda, mas tudo que seja outros softwares ou plataformas, Google Analytics, certos softwares de gestão que são daqueles em software as a service, que são a partir do browser, também já existem conexões, ou seja, os próprios softwares estão a começar a desenvolver conectores para fazer parte disto, pois sabem que existe aqui dificuldade. Efetivamente, às vezes encontramos aqui dificuldades, mesmo aqui com o Nuno Costa, na Empresas da Ibérica, encontramos dificuldades, algumas ainda estamos aqui a desenvolver, que são aqueles softwares que às vezes as pequenas e médias empresas desenvolvem com os seus fornecedores locais mais pequenos e que têm características muito específicas, então depois temos de articular aqui com o fornecedor para nos facilitar um acesso aos dados. Quando é um acesso aqui a SQL e existe controle dos dados, é sempre execuível. Quando estamos aqui a falar de certas empresas, às vezes, como nós temos na Bélgica, em que o servidor está na Bélgica, a empresa é dos Estados Unidos, e que ainda temos aqui a negociar, mas nós ajudamos-nos a tratar disto e, em último caso, desenvolver aqui algum tipo de API ou algum tipo de conexão mais simples para ler isto. Às vezes até o próprio automatizar, como já fizemos em alguma empresa que o próprio fornecedor não fornecia API e o desenvolvimento da API tinha custos que a empresa não pretendia investir. Portanto, o que nós fizemos foi automatizar
exportação de um relatório 2 vezes por dia, e cada vez que esse relatório vai para uma pasta do Azure ou do computador, nós lemos a partir desse relatório como sendo uma base de dados. Portanto, transformamos aqui o que seria um processo feito manualmente para algo de leitura. Mas claro, nós temos isto aqui para ajudar e identificar outros softwares. Posso dizer aqui que o engenheiro Nuno Costa também tinha um universo de sistemas que não é o mesmo que tem neste momento. Portanto, houve aqui alguma evolução, mas não é de todo sempre necessário, nem sequer exigido. E também nem todas as empresas necessitam de Power BI. Algumas, só o controle de gestão e a organização da forma como vocês se gerem pode ter logo um benefício bastante grande a curto prazo na vossa empresa. Ok. Obrigado. Para essa, João, estamos aqui para isso. António Alves, já apontei o seu nome também. Da Nortaluga. Por favor, entrem em contato. Mais alguém tem alguma questão? Se não, por favor, entrem em contato com a Ceval ou dentro da Multisetores, mesmo que seja para o e-mail geral e disserem que querem falar comigo ou sobre o fundo o Altmin 4.0, alguém vos há de encaminhar para a nossa equipa e nós havemos de falar isto, porque eu gosto de falar das coisas presencialmente e vamos discutir sem qualquer compromisso da vossa parte. Bem, Ricardo, parece que não temos aqui mais questões. É isso, parece-me a mim que agora as questões estão resolvidas. Em todo caso, todos aqueles que no bate-papo, no chat deste fórum, se expressaram, nós iremos entrar em contacto convosco. E resta-me então só finalizar, se calhar, este webinar, João, julgo eu, que será um momento adequado, dizendo que efetivamente neste webinar acabamos por perceber e conhecer melhor as vantagens desta gestão inteligente e digital para a PME, o próximo passo para a sua empresa. Esperamos que este webinar tenha sido do seu agrado e recordo mais uma vez que estes webinars estão a ser gravados e estarão posteriormente disponíveis para consulta no site da Ceval ou nas redes sociais. Reforço a ideia que a Ceval e a Multisetores estão completamente disponíveis para esclarecer dúvidas que as empresas aqui presentes hoje possam ter. Resta-me agradecer ao engenheiro Nuno Costa pela presença, ao João Soares, João, a ti também pela simpatia e disponibilidade na condução deste webinar. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos em breve, regressaremos com mais novidades, por isso mantenha-se atento. O nosso website em www.ceval.pt está repleto de informação que pode ser muito útil à sua empresa. Foi um gosto tê-los desse lado. Muito obrigado a todos pela presença. Vemo-nos em breve. Obrigado. Obrigado Tchau. a todos. Adeus. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Deus, boa tarde. Já foi tudo, Sandra. Não consegui tirar o... Tens 23. Não consegui tirar o contacto do homem. Afinal, ainda aguardaram.